Uhul! Mais um episódio do nosso podcast Anexo 2. Uhul! Episódio 47. Quem diria, hein? Quem diria? E hoje a gente vai meditar aqui sobre uma palavra que foi maravilhosa, ministrada hoje à noite, que se chama Machado Flutuante. E para falar pra gente desse preâmbulo, desse contexto, dessa mensagem, está aqui com o nosso presbítero Cauê Viana, o brabo. É isso aí, pessoal. Hoje eu fui apresentado, hein? Sempre eu que apresento. Ele foi apresentado. Honras da casa para o nosso host oficial. É isso aí. Você vai E hoje- apresentar os convidados? E hoje ele tá com a caneca do Jô Soares, olha só, eu já galera. tô como? Foi um presente isso aí? Foi, o pessoal da equipe aqui, a produção. Bruno Fumaça. Bruno Fumaça. Esse nome não é sugestivo, viu, pessoal? É por causa da iluminação, tá? Não vem Da com hora. Piadinha, não. Muito bom. E hoje a gente tá aqui super bem acompanhado pelo momento que a gente está vivendo, e a gente teve essa ideia hoje de convidar duas pessoas queridíssimas aqui da nossa igreja. Gabriel, o homem, o brabo. Dá um salve aí. E aí, gente, boa noite. Tudo bem com vocês aí que estão ouvindo a gente? Vim aí pra somar, né? Isso Agradecer aí, mano. pela oportunidade. Tamo junto. Vamos Bem-vindo, vamos trocar bastante ideia aqui trocar hoje. ideia aí, vamos ver o que Deus vai fazer. É isso aí. Estamos também com a Carol. Manda o seu oi aí, Carol. Oi, gente. Que privilégio e prazer poder estar aqui hoje com a galera. Tenho certeza que vai ser um tempo de mesa muito bom para construir algo. E glória a Deus por isso. Com certeza. Muito bom, Carol. Hoje a gente convidou vocês aqui porque ontem nós tivemos um congresso assim que foi abençoador, né? Eu participei do período da manhã, o Cauê estava ali comigo, a minha filha Letícia participou e voltou para casa maravilhada. Ontem a gente teve o congresso dos teens, né? Que chama Teens Experience. Foi muito legal. Teve um tema, não teve? Qual que é o tema da camiseta? Metanoia, né? Metanoia. Uma metanoia, gente. A gente está caminhando nessa visão desde o começo do ano, né? Que foi dado para os nossos líderes. Honra a vida deles, o Ti e a Thalita também. E ela vem de um livro que se chama Desconformes. Nossa, que E legal. aí a gente estava caminhando sobre essa visão, sobre a gente viver de fato a metanoia que está em Romanos 12:2. E sermos renovados, porque a gente tem sido muito atacado com muitas informações. Sim. Essa nossa geração, que é a geração Z, né? Sim. Que já cresceu, inserida dentro do mundo da internet. Então, a nossa visão foi essa, sobre nós não nos conformarmos com o padrão desse mundo. O padrão que é imposto através das mídias, o padrão que é imposto através das escolas. Então, foi basicamente isso. Foi demais, gente. Foi demais, eu Muito louco. participei do momento da manhã ali. A gente vai falar mais ainda durante o podcast sobre esse congresso que a gente teve ontem. E antes de mais nada, por último, mas não menos importante, como os caras falam, a gente quer falar aqui para vocês não deixarem de seguir a gente nas mídias sociais. A gente está lá no Instagram, Anexo 2 Podcast. Segue a gente lá, @Anexo 2 Podcast. E o nosso episódio eles passam no canal do Márcio Ávila, do nosso pastor Márcio Ávila. É o mesmo YouTube que passa os nossos cultos, passa o Anexo 2. Então siga a gente lá, direcione esse vídeo para quanto mais pessoas possíveis você puder. A gente sempre está aqui com a missão aqui de propagar o evangelho, de falar de Deus. Então hoje a gente vai fazer isso mais uma vez, e nos ajude dando seu like, comentando, mandando suas dúvidas. A gente está aqui para colaborar cada vez mais com essa igreja local, que é a Bola de Neve de Guarulhos. Amém? Amém. Cauê, a gente chegou naquele momento especial do nosso podcast. O momento da recapitulação. Olha aí. Isso acertou a aí, palavra, ó. hein? Eu mandei do altar a recapitulação. Mandou e viu? gastou, hein? Oi? E gastou. Foi Repete fluido. aí, repete aí. Recapitulação. Yes. Aí. Caramba, sou. O nosso Saiu. pastor, ele é mais chique. Ele fala que é o preâmbulo. Preâmbulo, né? Preâmbulo. Que legal, hein, gente? Tem muito a ver com o que a gente já começou falando, né? Do congresso de vocês estarem aqui. Eu acho que faz bastante sentido também. Coisa que a gente já gostaria de ter feito, né? A gente já tá falando faz tempo, né, Fabi? E hoje acho que foi profético. Eu acredito nisso aí mesmo, Amém. né? Na verdade, sai a escala pra gente pregar e tal, e aí puxa, qual que é a próxima
próximo milagre de Eliseu, né? Aí eu fui lá, olhei, eu falei, meu Deus, mano, o que eu vou falar? São 7 versos, aí eu li uma vez, li a segunda, aí o download começa a vir, eu falo, na verdade tem tanto pra falar, meu Deus do céu, dá um caldo bom nessa palavra. Quanto mais você falava ali na pregação, mais eu tava com a Lê na sala, aí eu fico aqui na sala de mix do streaming, daí a gente fica bem concentrado aqui, é bem legal ficar aqui, né, daí a gente tava falando, cada contexto que você entrava no texto, foi, caraca, dá uma pregação isso aqui. Dá. Tinha que ser breve até, né, tipo, era só passar num ponto ali, mas basicamente é o texto de 2 Reis 6, né, continuando aí a saga de Eliseu, né, do nosso pastor aí, ali em 2 Reis 6, então diz ali que o filho dos profetas, né, que a gente entrou um pouco nesse assunto, quem são os filhos dos profetas? Eram os discípulos, eram aqueles que aprendiam. Então eles chegam para Eliseu. São os padawan. Os padawans, igual a gente tava falando aqui em off. Isso aí. E eles chegam para Eliseu e falam assim, cara, o lugar que a gente está se reunindo tá pequeno, tá estreito, em algumas outras versões também, que já daria outra, estreito já daria outro significado, mas ele tá falando no estreito no sentido de pequeno mesmo. Sim. E a gente precisa expandir. E se a gente for até o Jordão, pegar algumas vigas e tal e construir algo novo? E aí o profeta, né, Eliseu, ele fala, ide, vai lá. E aí eles falam, pô, mas seria legal se você fosse com a gente. Não é bem nessas palavras, mas é isso que ele quis dizer, né? Sim. E o profeta fala, eu irei. E aí eles vão lá, e eles estão lá fazendo, cumprindo aquela jornada ali, e de repente um machado que talvez não estava muito alinhado, que também já daria outro ponto esse, né? Esse foi legal. Cai na água, e aí o discípulo ali fala, meu Deus, o machado era emprestado. Ô, meu senhor, ele fala, o machado era emprestado. E aí ele fala, onde foi que caiu? Ele pergunta onde caiu e tal. E aí ele fala, foi aqui. Então ele lança uma madeira, né, nas águas, e aquele machado flutua, ele fala, agora pega. Então basicamente esse era o texto. E a gente caminhou e desenhou um pouco sobre isso. Primeiro, quem são os filhos dos profetas, como eu falei, os discípulos, né? Aqueles que caminhavam, que estavam ali. E eu fiz essa introdução, eu queria até reforçar isso aqui, porque essa nossa série, ela não é meramente para estudo bíblico, Sim. Não é só para a gente contar histórias. A gente está vivendo esse profético. Uhum. A gente está sentindo, experimentando do profético nesses dias, né? Então, desde quando a gente começou com Elias lá atrás, eu até falei, pô, a gente teve o profeta Kevin, que veio de uma forma prática ilustrar tudo isso que a gente está falando. E ele esteve aqui também, perdão, no anexo 2, tem esse episódio aí, você pode depois dar uma olhada, né? A Carol até falou, assisti 2 vezes, né, Carol? Assisti 2 vezes, gente, muito bom. Você vai ali, ó, pega o caderninho, a caneta e vai anotando. Tem que Uma ser. aula grátis, né? Aula. Eu não lembro qual que é o episódio, mas se você voltar para trás aí você vai encontrar. Foi incrível mesmo. Então a gente está nessa jornada profética, né? E eu falei ali, pô, eu tô aqui hoje na qualidade de filho de profeta. Porque na missão ali, árdua missão de estar ali representando os nossos pais na fé aí, o Marcinho e a Francis, né? Hoje o pastor também está pregando em outro lugar, não pôde estar aqui com a gente. Está lá na missão em São Roque. Então, na qualidade de filho do profeta ali, eu mergulhei naquela história e eu consegui entender alguns pontos ali e a gente destrinchar isso. Então, a primeira coisa que eles vão lá construir, e aí vem o id, né, que vem de um pai espiritual, que é bem diferente de um paternalismo, onde alguém que força uma liderança e exerce ali uma opressão, um domínio excessivo. Não, nós caminhamos por paternidade, que é alguém que nos instrui, nos inspira, nos provê de alimento espiritual e instruções mesmo, e vem o id. Então, o pai ali, o Eliseu, né, pai dos profetas ali, dos discípulos, fala, vai lá, id, e a gente fez esse link com o id do evangelho, que Jesus também falou lá anos na frente, id por todo o mundo e pregar o evangelho. Sim. Esse ponto, só pegando um gancho, Cauê, do que você falou... Eu até prefiro, viu, que vocês vão me interrompendo vai do que conduzindo fazer aqui. o preâmbulo inteiro. Aí. Senão eu vou pregar de novo. O que foi legal aqui no começo, né, que eu peguei aqui, que eu achei super legal, não sei se vocês tiveram essa mesma leitura, mas um dos discípulos ali falou assim, a gente precisa crescer, a gente precisa largar as estacas, né? Sim.
aí vem essa questão do discernimento do profeta. Então, ele fala, ide. Eu acho que é muito legal. Eu fiz um paralelo, que eu fiz assim, a gente fala em crescer porque o lugar estava pequeno, estava apertado, daí vamos trazer isso para o nosso contexto aqui. Imagina que a gente, nessa igreja, que cabem, sei lá, 1.000 pessoas, a gente começa a receber todo o culto 1.500 pessoas. Aí você fala, caramba, a igreja está ficando pequena, né? Já começa a ficar, o acesso, a entrada começa a ficar muito, muito abarrotado de gente, tumultuado. Ministério infantil com 300. Infantil, cheio de crianças, os banheiros já não começam a dar conta, as ruas não tem mais lugar para estacionar carro. Começa a gerar um transtorno, né? Desconforto, né? Desconforto e tudo mais. Aí o profeta fala assim, então, ide. Daí você fala assim, putz, mas ide, eu estou falando de aumentar aqui o espaço. Mas esse ide, Deus me deu um entendimento assim do ide, tipo, aqui a gente já fez o que tinha que fazer, vai para fora. Sim. Vai para fora porque lá fora você consegue crescer e você multiplicando, automaticamente você conseguindo outros espaços, outros lugares, a gente pensa em frutificar as igrejas, em aumentar os espaços, em aumentar os campos. Você fala assim, eu tenho tanta gente aqui reunida, precisava estar todo mundo no mesmo lugar? Sim. Vocês tiveram esse entendimento? Sim, a gente tem esse entendimento porque, na verdade, se a gente começa a pensar, é igual o Cauê falou sobre os filhos dos profetas. Então, tipo assim, o filho de um profeta, ele tá ali caminhando na trincheira, o tempo inteiro ele tá ali. Cada passo que o profeta dá, ele tá, acompanhando. E quanto mais tempo você passa perto, você aprende mais e você aprende a discernir. Então a voz começa a ficar de uma forma mais clara. Então essa questão do id faz todo sentido, porque você não enxerga mais de uma forma micro, você começa a enxergar um macro. Então, você começa a entender, o profeta tem visão de águia, então preciso ter a visão de águia também, então tô aprendendo com ele. Então isso faz todo sentido, porque às vezes a gente pensa, a gente recebe uma palavra ou a gente recebe uma direção e a gente fica, o que eu vou fazer com isso? Só que o profeta ele já tá vendo lá na frente, porque ele enxerga o nosso potencial, ele sabe aquilo que vai acontecer no futuro, e quanto mais a gente se agarra e se apega, e outra coisa que eu tive também entendimento no meio da palavra é questão de honra. Porque o filho do profeta, quando ele chama, que ele fala, você pode vir com a gente, é mais do que uma honra, porque ele poderia falar, não, ele tá mandando eu ir, então eu vou sozinho. Então, eu já aprendi tudo, mas, na verdade, quem criou um caminho, quem conduziu ele até aquele momento foi o profeta. Então, teve um preço a ser pago, teve um processo para ser passado. Então, até ele chegar no destino dele, para ele poder ir, ele teve que ter esse entendimento. Então, quanto mais próximo a gente tá, igual, essa questão é muito importante, porque quanto mais próximo a gente tá do profeta, mais próximo a gente tá do profético, que a gente começa a entender. Você acaba pegando as características dele, né? Você pega as características do profeta e você vai vendo. Então, se a gente puxar um pouco mais atrás das histórias que a gente vem escutando, Eliseu foi um desses. Então, ele também deve ter se visto. O que eu fazia com Elias, eles estão fazendo comigo. Eu pedi ali, tava ali o tempo inteiro com Elias, até que, ele recebeu, e agora era uma oportunidade dele passar um manto para. Eu acho que foi que também, Carol, foi um desafio ele falar assim, ide. Porque fala assim, você já andou muito aqui comigo aqui dentro. Uhum. Agora vamos lá para fora, pra gente aguçar as nossas habilidades, para vocês aguçarem as habilidades de vocês. Exatamente, eu concordo plenamente com isso. E também, eu acho que tudo isso que a gente está falando linka muito com o que o Cauê falou sobre paternidade. Sim. Porque como é que ele escutava, teve um entendimento da voz do profeta? Porque ele tinha intimidade. Ele sabia o que o profeta vivia ali no off, ele estava caminhando junto. Assim como Elias e Eliseu, não tinha questionamento. Mas e se? Mas será que ele... Não, eu conheço, eu caminho com ele, eu sei para onde ele está caminhando, sabe? Sim. Então, eu acho que isso nos traz ao lugar do quê? O id, a gente tem que entender, a gente entra muito nessa questão, né? Pelo menos a gente, na minha idade, a gente entra muito nessa questão. Qual é o meu chamado? O que eu vou fazer? Eu fui chamada para pregar, para profetizar, para ir lá evangelizar. O que eu fui chamada para fazer, Deus? Entre o Ministério da Dança, do Artes, do MRI, para onde eu vou? E eu acho que a gente entra muito nessa questão do quê? Você primeiro foi chamado para ser filho. Sim, você foi chamado para estar no lugar da mesa. Eu acho isso muito louco e muito precioso, porque quando nós entendemos isso e nós nos colocamos no lugar de filho, é onde a gente está ali com Deus e aí é como se fosse... onde vem a direção, né? Vem a direção. Porque às vezes a gente fica numa aflição, e até o Gabriel falou isso aqui em off antes pra gente, né? Ele falou assim, eu já tinha recebido ali umas palavras quando eu era menor e tal,
mas eu não sabia como fazer. Aí foi só você andar do lado de um profeta, a direção veio. Sim, faz todo Né? sentido. E às vezes a gente tá falando assim, andar do lado de um profeta, que nem eles andaram do lado de Eliseu. Mas às vezes você não precisa andar de um lado de um profeta. Sim, Você vai andar do lado de quem você reconhece a tua paternidade. exatamente. Ela não é que nem eu ando do lado do Marcinho, o Cauê anda do lado do Marcinho. Você pode andar do lado do Marcinho, mas você pode ter uma outra referência ali no Flame ou nos Teams que vocês têm. Sim. É mais ou menos isso, né? Porque Exato. pode surgir lá uma oportunidade. A Thalita, que é a líder de vocês hoje dos Teams, ela pode surgir uma nova demanda hoje, Deus dá uma direção para ela. E ela fala assim, eu sozinha não vou conseguir isso, mas eu tenho os meus discípulos aqui. Daí ela vai chegar e falar, Carol, Deus me deu uma direção, você pode atender esse chamado aqui? É isso, né? É exatamente isso. Tipo, quando você gera um relacionamento e você constrói ele, o que acontece? Você passa a sonhar os sonhos da pessoa que tá caminhando com você. É exatamente isso. Tipo, a gente teve o congresso do Teams e, tipo assim, foi algo que foi sonhado no nosso coração durante o quê? 4 anos que eu entrei pra servir no Teams quando a Thalita e o Tia assumiram o Teams. Vocês estão há 4 anos sonhando com esse congresso? Ou seja, muito 30% da sua vida foi planejando o Chorando. Eu falei, mãe, valeu a pena chorar cada dia, Olha porque que legal. você começa a caminhar ali, você começa a sonhar, ter tempo de mesa e você vai construindo aquilo. Foi no meio da pandemia, né? Se a gente olhar 4 anos atrás, Foi no meio- final de 2020. Foi na pandemia, né? E sabe Isso. qual que é o ponto interessante? Que, tipo, eu não tava aqui ontem, mas a Rafa hoje, ela tá nos Teams, é minha irmã, então eu acompanhei de longe. Só que eu comecei a olhar, igual a Carol falou agora, dos 4 anos, há 4 anos atrás eu tava nos Teams. Então, tipo assim, é aquilo que a gente tá falando, de saber conduzir o caminho para a próxima geração. Então, tipo assim, eu me sinto honrado de Olha tipo, que ver o legal. que eles estão vivendo hoje. Porque eu falo assim, a gente pagou um preço, teve a galera da minha geração que pagou um preço para que hoje eles estivessem vivendo isso. E, tipo, não ter vaidade nenhuma de falar, caramba, tipo, deveria ter vivido isso. Não era o Questão que... de honra, né? É, questão de honra. Tipo sabe assim, que era eu- o que Deus tinha para eles viverem, entendeu? Sabe o que eu falei pro Claudião até? Eu senti falta de vocês. Eu Do acho Flame? que eu senti falta, cara. E fica esse recado aqui mesmo, assim, não é uma crítica, não é uma Sim. exortação. Falando isso no amor, Sim. porque a gente estava ali, né? Por exemplo, uma hora tava eu, o Claudião, a Érica, o seu pai veio também, Meu né? pai veio, minha mãe também. O El, a Dani. E aí eu olhei e falei pro Claudião, falei, mano, senti falta do pessoal do Flame. Não é que o Flame tinha que estar ministrando no altar, não. Eu senti falta de estar presente, entendeu? Sim. Tipo assim, nós estamos aqui Amiga. celebrando o que vocês estão vivendo, não só celebrando e recebendo o que vocês têm para oferecer, porque eu e o Fabi estavam na mesa de som e era a banda da sede que estava ministrando, e a gente estava recebendo muito. Sim. Tipo, A gente veio, isso é a gente veio incrível, pra cara. servir É. e Deus, assim, tocou muito a gente ali, né? Exatamente. Um momento de adoração tão gostoso, né? Foi 1 hora de adoração, mas Foi passou top. tão rápido, Foi né? mais de 1 hora até, na Foi verdade. mais de 1 hora, verdade. Mais de 1 hora. Mas eu senti falta. Mas, tem tudo a ver, eu acho mesmo que vocês estão falando. E o pai fala, vai lá, cara, e vai. Só que ele fala, mas e se você for com a gente? Ele fala, eu irei. Sim. Tipo assim, a resposta é pronta e você vê exatamente isso. Não tem o mais ou menos, não tem um paternalismo do tipo, é claro que eu vou. Que se eu não for, vocês não vão. Porque tem muita liderança que é assim. Sim. Né? Então, se eu não falar, não. Eu achei legal porque os filhos dos profetas é que se movem Uhum. em fé Uau. e vão lá e falam, você percebeu, paizão? Tipo isso. Sim, sim. O paizão, você percebeu que tá pequeno esse espaço para nós? E se a gente for lá no Jordão buscar umas paradas, uma estrutura Ela dá uma nova expandida, né? e tal? Vai lá. Eu lembrei porque quando a gente esse podcast, ele é fruto primeiro de uma palavra profética. O Kevin veio aqui, né, acho que foi, se não me engano, não sei se foi naquele almoço que a gente estava falando, mas enfim, alguns anos atrás, e ele liberou uma palavra sobre construa um tabernáculo digital. E aquilo falou muito no meu coração, no coração da minha esposa, tanto que a gente tem um negócio fora com uma agência de marketing que a gente cuida de alguns clientes, e ela chama Tab Digital, que vem desse Muito nome. legal. Que é de tabernáculo digital, que tem a ver com a tecla Tab do teclado também, que é a tecla que faz você avançar e tal, enfim, tem todo um Legal, significado analógico, Significado profético, É. né? profético. E aí, cara, e aí foi na época que tava surgindo o podcast.
Eu lembro de ter ido lá na casa do Marcinho, a gente tava conversando, eu falei, vamos fazer um podcast. E o Marcinho, ele ouve podcast há muito tempo, só que ele ouve podcast da gringa, que é outro formato, é só áudio e tal, ele não tava ligado no Flow, no que tava surgindo, o Flow tava voando e tal. Eu falei, não, é com câmera, é assim que faz e tal. Aí ele falou, como assim, cara? Eu falei, quem que assiste isso? Ele falou, eu falei, mano. E a gente tava na casa dele, eu falei, abre aí o YouTube, coloca aí Flow Podcast. Aí ele foi e colocou tal. E aí, uma pá de visualização. Eu falei, mano, é isso tal. Ele falou, não é possível. Eu falei, e ele tem 2 horas de episódio, 3 horas. Eu falei, é isso aí. E aí surgiu ali. E aí eu falei, vamos fazer, cara, vamos fazer, paizão, vamos fazer. E ele falou, não, beleza, pode fazer. E é exatamente isso. Mas ele podia falar assim, vai lá, mano, faz você. Eu falei, então, mas e se você vier junto? Uau. Entendeu? E é exatamente isso. Ele falou, então vamos. Então eu irei. Sim. E o sonho e o propósito sempre foi esse. A gente estender essa mesa para mais pessoas. Porque ele falava assim, cara, mas aqui nós vamos falar o quê lá? Você acha que a galera vai querer ouvir? Aí eu falei para ele, paizão, a galera quer ouvir o que você pensa, como que você constrói a palavra. Sim. Os tempos de mesa e de café, às vezes, que eu tenho com você e tal, é óbvio que ele não é uma questão de preferência, mas ele não tem tempo hábil, humano, para atender todo mundo. Sim. Falei, mas se a gente criar uma mesa digital, a gente consegue colocar o maior número de pessoas ali. Porque esse lugar aqui é pequeno para nós. Uhum. Essa mesa nossa aqui talvez é pequena, mas e se a gente pensar em crescer? É exatamente esse o propósito aqui do podcast. Por isso que a gente fica falando, compartilha, aperta like. Gente, a gente não monetiza esse canal. E a gente nem tem essa pretensão. Aqui é simplesmente para a gente servir. Sim. É mesa mesmo e é uma forma, já que a gente tem hoje esse mecanismo digital de expandir e amplificar a mensagem, é isso que a gente está fazendo. Exatamente. E eu acho muito louco, né, que a gente entrou nessa questão, né, perguntou, você quer vir com a gente? A questão da pergunta, que ele chegou pra Eliseu e falou, ô pai, eu acho que, né, tá pequeno aqui. Já viu aquela questão? O Marcinho, acho que ele falou isso ontem na pregação do Teens à Noite. Sabe quando Deus faz aquelas perguntas e ele já sabe a resposta? O profeta, com certeza, já tinha visto que o lugar já tava pequeno. Mas eu acho que o profeta falou, vamos ver se eu... Tamo no caminho, vamos ver se eu tô ensinando eles bem, vamos ver se eles vão conseguir ter a visão de águia que eu tô vendo. Sim, porque, Vamos ver se eles têm sonhado. Igual o Fabi falou, da questão de você estar tão próximo que você acaba pegando as características do profeta. Então, nesse momento, ele pode ter dado uma instigada neles para ver até onde a fé deles podiam ir. Então, o profeta, ele recebe, eu acredito que, o profeta, ele tem um dom específico, uma qualidade que é receber uma antecipação de Deus. Então, ele já sabe. Então, ele só está esperando o seu movimento. Porque até uma frase que o Rodolfo Abrantes tem numa música dele lá, que ele fala assim, nada muda enquanto eu não mudar. Então, se você não dá um passo, o que Deus pode fazer por você? E, a gente levando para esse cenário. E talvez os filhos dos profetas estavam ali, só esperando, porque Eliseu estava esperando um passo de fé deles. E até no momento quando tem a questão de mostrar, e aí, cadê o machado? Onde caiu? Porque ele poderia, falar, e agora? O que eu vou fazer? Fala onde tá ou não falo? E aí entra naquelas outras questões que você falou, sobre a questão da cura, que às vezes a pessoa não reconhece, ou tem algum medo, ou tem algum trauma, alguma coisa que acaba travando ali dela poder avançar. É verdade. A gente vai chegar nesse ponto aí que eu acho que é onde a gente vai, é um momento, é o ápice da palavra, acho que é essa parte. Sim. Né? E eu queria só, antes, comentar aqui sobre uma coisa que eu anotei que eu achei muito legal, que você falou assim, Cauê, momentos de expansão necessitam do profético, direção dos céus. Porque quando você foi falar assim, a gente está falando sobre essa palavra, mas a gente não está aqui falando essa palavra, a gente não está aqui seguindo essa sequência de falar sobre o profético, não é por acaso. E ali você até meio que profetizou, né? Sim. O momento que a gente está vivendo está apontando para alguma coisa. Total. Nós estamos sentindo esse momento de expansão, né? E vivendo isso. E, cara, onde você for expandir, como eu falei lá, você precisa do profético, seja em qual área da sua vida for. Se for na área familiar, financeira, profissional, onde tiver em expansão, você precisa do profético, porque é da onde vem a direção, é da onde vem a provisão, muitas vezes, a capacitação, muitas vezes, que é sobrenatural. E aí, até tocando nesse ponto, queria pegar até vocês, se vocês têm algum testemunho ou algo nesse sentido, assim. Sei lá, de repente, porque essa expansão pode ser a escolha de um curso,
pode ser isso como uma escolha profissional. Se vocês têm alguma experiência, assim, de estar num momento de que você sabe que vocês estão crescendo, que vocês estão indo para algum lugar e de repente você experimentou algo do profético, algo que veio do céu, ele destravou e liberou algo. Vocês têm alguma história, algum testemunho disso? Você tem algum? Quer falar primeiro? Compartilha aí o primeiro, Gabs. Quer que eu fale primeiro? Eu lembrei agora de uma experiência que eu tive no meu primeiro emprego. Eu tava, acho que era 2019, se eu não me engano. E aí eu tava, tipo, num processo, porque eu falei assim, eu tinha me decepcionado com o trabalho. E aí eu falei, e agora? Tipo, o que eu vou fazer, né? E eu queria algo mais concreto. E aí surgiu uma oportunidade de eu trabalhar na Yamaha. Só que aí teve um processo antes disso. Processo de seleção, processo seletivo que a gente sabe como é que é no mercado de trabalho. E aí, eu fazendo todos esses processos e ao mesmo tempo, tipo, dá aquela angústia de você ficar, tipo, será que vai, será que não vai? E aí entrou naquela questão que o Cauê falou agora sobre você sentir que você tá, tipo, crescendo, você tá indo para um novo nível. E aí eu peguei e lembrei que no meio do processo seletivo foi quando eu tirei minha carteira de trabalho. E quando eu peguei a carteira, eu peguei e falei assim, até falei pra minha mãe, assim, eu lembro até hoje, a gente tava numa loja de esportes no shopping, peguei a carteira e falei, mãe, você vai ver que em tempo recorde essa carteira vai estar assinada. Tipo, falei pela fé mesmo, falei, vamos ver. E era algo que Deus já estava gerando no meu coração. Passou alguns meses, veio essa oportunidade, eu na escola, tipo, estudando tudo, e às vezes eu faltava na escola para poder fazer entrevista. E aí peguei, aí tava no meio da aula, meu telefone ligou. A menina, gerente de RH da Yamaha, me ligou e falou assim, a gente quer que você venha aqui pra gente poder ter uma entrevista com você e tal, beleza. Peguei e fui. Aí nessa que eu fui, eu falei assim, tipo, e ao mesmo tempo eu tava ali, tipo, com angústia e tal, e aí eu ouvi uma voz dizendo pra mim enquanto eu tava indo. Tipo, eu ouvi e entendi que era Deus. Eu indo, tipo, de ônibus, aí Deus falou, vai que agora, tipo, eu tô com você. E aí, tipo, todo o peso que eu tinha, assim, de, não posso errar, não posso, tipo, fazer nada. Aquela preocupação, porque primeiro emprego, tipo, fui todo bonitinho, tipo, de camisetinha polo, cabelo penteado, tipo, mas é o certo, tá, gente? É o certo, tem que ir assim mesmo. É o certo. Não vai falar busão que eu tive... Não, uma vez o menino tava junto comigo, ele falou, é de boa, é suave, eu venho de busão. Aí ele foi eliminado logo na fase de seleção. Ajuda Deus te ajudar, né, meu amigo? Ajuda Deus te ajudar. Aí eu, com esse sentimento de que Deus tava me levando por um tempo novo, porque eu falei, não é possível que Deus me dê uma decepção pra, tipo, eu ficar nesse marasmo aqui, tipo, horroroso, né? E aí quando eu fui pra entrevista, eles, tipo, super gostaram de mim e tal, e falaram, você tá aprovado. E lá, tipo, foi um momento que eu entendi que Deus estava querendo me expandir, tanto na minha carreira profissional e pessoal também. Porque lá eu consegui desenvolver várias habilidades que eu não sabia que eu tinha. E aí passou um tempo, depois que eu terminei 1 ano de contrato lá, o contrato se encerrou e tudo. E aí eu tava aqui comentando com alguns amigos em comuns que tem lá uma gerente de RH que é amiga de alguns amigos meus aqui da igreja. E aí eles comentaram comigo e falaram, ela fala de você pra caramba lá, que você tá fazendo uma falta no setor, tipo, que você conversava com todo mundo. Legal. Porque sempre nas oportunidades que tinha, eu lançava uma semente, conversava com um ali, tipo, de uma forma informal. Sem, tipo, chegar, vamos pregar a palavra, tal, não sei o quê. Às vezes contando um testemunho de vida meu, uma história minha. É bem natural, né? Uma coisa natural. E, tipo, foi algo que eu sentia mesmo, que Deus estava me levando para um tempo novo e aí, tipo, destravou. Que a partir daí, Deus foi só fazendo coisa boa. Que legal, mano. Gente, eu quero compartilhar um testemunho. Eu vivi mais ou menos, assim, uma experiência mais voltada, assim, para a área que o Senhor tinha um propósito para mim. E por muito tempo eu entrava em vários questionamentos internos, tipo, para onde eu devo ir? Eu já comentei aqui até. E aí chegou um tempo onde, tipo, eu fui chamada para ir fazer um evangelismo com a galera. E eu fazia parte do Ministério de Arte, só que, tipo assim, gente, é sério, vocês viram aqui falando, é um milagre. Que a Lica me dava papel, eu falava, não vou fazer, não quero fazer. Eu era muito tímida, eu não falava com ninguém, gente, eu não falava com ninguém. E aí eu falei, nossa, Deus, eu queria muito ir para esse evangelismo, porque aí a Lica estendeu o convite, eu falei que queria muito ir, só que eu tinha o quê? Eu tinha 14 anos. Aí o evangelismo terminava 2 da manhã, gente. Aí minha mãe, claro que a minha mãe ia falar, não vai, né? Aí eu, Deus, mas eu queria tanto ir. Aí eu vim pro ensaio de manhã, e aí eu fiquei pra partir da tarde, né? E aí eu, Deus, eu queria tanto ir. E aí foi quando vieram, oraram pela minha vida, e o que acontece? Vamos dizer, sabe quando você retém um pouco o que o Senhor quer te dar? Tá pingando, só que Ele quer deixar fluir mesmo, dar esse start.
Só que você vai aprendendo ao longo dos anos. Deus tinha dado uma palavra há 1 ano antes sobre uma amiga minha que eu caminhava com ela no Ministério do Arts. Só que eu fiquei com medo de entregar. Eu reti durante 1 ano a palavra. E aí, naquele dia, Deus falou, você entrega ou você entrega? Colocou a peixeira no pescoço. Você tá retido aqui. Agora vai. Aí eu falei assim, Deus amado. Aí eu cheguei na minha amiga e eu falei assim, ó, Deus me entregou essa palavra e tudo mais. E ela começou a chorar, ela, era isso. Aí eu falei assim, era isso? Ela, era isso e tudo mais. Já faz 1 ano que eu tô orando sobre... Aí eu, meu Deus. Aí eu falei, Deus me entregou essa palavra faz 1 ano. E aí, o que aconteceu? Ainda nesse instante, acabou esse momento de oração, todo mundo chorando, e eles iam pro evangelismo. E aí eu liguei pro meu pai, e eu falei, pai, deixa, mas eu já sabia que era um não. Ele, vai logo, tendo Liberou. carona, vai Liberou. logo. Gente, eu comecei a chorar, mas aí que eu choro muito. E aí, o que aconteceu? A gente foi. Só que chegando lá, a gente teve um momento de adoração para se preparar para saídas de evangelismo. E aí, gente do céu, gente. Eu entrei num questionamento, numa brisa louca. Eu falei, Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu nunca saí pro evangelismo, tipo, assim, formal. Porque eu mal sabia que Deus já estava preparando antes, dentro da minha escola. Que eu falo, tipo, o maior campo missionário de um adolescente é a sua escola. São Porque- os colegas de escola. Exato, porque ali tá todo mundo junto, todo mundo de um lugar. E ali é o lugar onde a seara, assim, os campos estão Que brancos. legal, pra né? você Seu semear, posicionamento sabe? é o seu cartão de visita, né? Exatamente. E, tipo, eu já tinha vivido algumas coisas na escola, mas eu nunca tinha saído assim. E eu entrei nesse questionamento. E aí eu comecei a adorar ali. E foi quando, literalmente, gente, eu senti o meu corpo inteiro pegar fogo. Olha. E eu ouvi a voz de Deus falando, você foi chamado para ser filha. Agora, ide e pregar para aquelas pessoas que estão lá, que ainda não entenderam a identidade delas de filho, sabe? Que legal. E eu saí daquele evangelismo. Gente, foi muito louco o que Jesus fez lá, vários testemunhos. Mas, tipo, depois daquele dia, eu nunca mais fui a mesma. Então, eu entendi que eu sendo filha, eu estando relacionada ao coração de Deus, ele revelaria o profético dele ao meu coração e ele me guiaria por onde eu deveria ir, sabe? Foi, tipo, Sensacional, hein? muito louco. Olha que louco, Cauê. Eu fico olhando isso, é assim, é de Deus, né? Olha, ficou todo arrepiado, cara. Sim. Sabe por que eu fico arrepiado? Eu, quando tinha a idade de vocês, eu quase que nasci num lar evangélico. Meus pais se converteram, acho que eu devia ter uns 3 ou 4 anos. Eu era bem pequeno. Então eu cresci na igreja. Sim. Cresci na igreja e... Só que na minha época, cara... Na minha época, não. Eu era sem vergonha pra caramba. Eu não era convertido, eu era convencido, eu falo, né? Eu tive experiência com Deus depois de muito tempo. Na minha época, eu era tipo agente secreto, velho. Ninguém sabia que eu era crente. Falo pra vocês. Só que eu tinha temor no coração. Sim. Ninguém sabia que eu era crente, mas eu tinha temor no meu coração. Mais ou menos. Sabe assim? Mais ou Então, menos, mais ou menos. Chegava no ponto assim, da galera falar assim, pô, Fabiano, você não bebe, você não fuma, você não pega ninguém. Você parece crente, meu. Tipo, os caras Descobriram. descobriram. Eu falei, caraca, mano, tem que fazer alguma coisa aqui pros caras. Já era o Vai sair do meu pé. 007. Sabe? Daí eu vejo hoje essa geração já avivada desde cedo, cara. Isso é incrível, Eu mano. falo, Deus é muito bom, cara. Deus é muito bom, porque Demais. o cenário mudou, as coisas mudaram, a mentalidade dos jovens de hoje mudou. Isso é maravilhoso. O momento que vocês estão vivendo hoje, assim, com certeza foi alguma semente que foi plantada pelos seus pais lá atrás, pelos seus avós, Sim. por alguém. É um momento que Deus tem usado muito essa geração. Ou não, que foi uma coisa que eu abordei também. Seus pais são convertidos? O meu pai, ele não era convertido, mas o meu padrasto e a minha mãe são. Legal. Porque o Gabi eu sei que é, né? Já tá na linhagem, mas como eu falei mesmo, filho dos profetas não necessariamente vem pelo sangue. Sim, Né? No reino de Deus não tem dinastia. Não é porque seu pai é que você vai ser. exatamente. Você tem que buscar o seu, irmão. Eu falo até brincando, né? Deus não tem neto, Deus só tem filho. Só tem filho. Exatamente. Ninguém consegue ser adotado porque o seu pai é. Você tem que... Por um tempo você vai andar na graça dele. Sim, Até eu falei, né? Quando a gente é fruto disso, do pai e a mãe orando e tal. Mas, por exemplo, eu não tinha ninguém na minha família para orar por mim. Para dizer que eu não tinha ninguém, eu tinha uma tia por parte de pai, mas que também é distante, que era a única cristã, e ela pregava a palavra e tal. E eu cheguei a ter algumas experiências de ir na igreja, mas eu ia porque eu queria ficar perto do meu primo,
que era muito amigo meu e tal, eu nunca quis ir pra igreja assim mesmo. Sim. Mas pode ser que eu tenha andado na graça dela por um tempo, Posso assim. contar um testemunho rapidinho? Pode. Claro. Eu vim pra igreja, aqui o Bola foi a minha primeira igreja, com 10 anos. Porque eu não cresci em berço cristão, o meu pai e a minha mãe, eles não eram cristãos. Então, eles se separaram com 6 anos. Isso eu fui morar lá no Mato Grosso e tudo mais. Muita coisa, muita história. Só que aí, o que acontece? Quando eu fiz 10 anos, a minha mãe, ela casou em 2 horas com o meu padrasto, eles estão juntos até hoje. Ele não era convertido também, não. E aí, eu voltei pra cá, né, de novo. Voltamos. Fofura mudou da água pro vinho. Mudou da água pro vinho, fofura. E aí, voltamos. E nisso, já fazia um ano que eu tava aqui. Esse ano foi o ano que eu desandei mesmo. Porque, tipo assim, eu cresci no mundo. Então, tipo, eu conheci coisas do mundo, tipo, bebida, menino, muito cedo, tipo, com 10 anos. Com 10 anos você já tinha experimentado álcool? Eu já tinha experimentado álcool, enfim. Caramba, várias eu comecei com experiências. 13 e achei que eu era prodígio. E aí foi muito louco, porque, tipo, o relacionamento da minha mãe com o meu padrasto também, casado de 2 horas sem Deus, gente, não tinha muito estrutura base pra dar certo, né? E aí eles estavam, tipo assim, o casamento quase acabando e tudo mais. Eu tinha muito problema com paternidade, os meus pais eram separados, meu pai tinha problema com álcool. E aí foi quando a minha mãe veio uma vez pra igreja com o meu padrasto. E aí, tipo assim, eles acharam muito louco, porque tinha uma pessoa de cabelo azul cantando louvor, no caso a Fernanda. E tocava reggae. E aí eles voltaram e eu, tipo assim, já no mundo, com a galera e tudo mais. E aí meus pais falaram, vamos lá conhecer a igreja. Tipo, tem uma mulher que canta reggae com cabelo azul. Aí eu falei, eu vou só por, né? Eles estão pedindo, tipo, eu vou. E eu ainda zoei pros meus amigos. Eu falei, que igreja é essa? Não sei o quê. Gente, depois daquele dia, os meus pais, eles entregaram a vida pra Jesus. Eles começaram a caminhada, mas eu ainda durei 1 ano, tipo, debaixo da graça deles, eles orando por mim, Você sabe? resistiu. Exatamente. E foi quando, de fato, eu tive um encontro com Jesus. Ou seja, eu também meio que cresci ali, sem ter tido um berço cristão, mas eu acho que a nossa geração, que é o Teens, de 13 a 18, a gente vem de uma geração, assim, dizendo o contexto dos filhos dos profetas. Porque, por exemplo, o Cauê depositou muito na nossa geração. O Senhor também, todo mundo depositou muito. O Marcinho, a Francis, o Wellington, a Dani. Então, a gente vem dos filhos do profeta. E aí, a gente entra muito nessa questão do convencido, né? A gente batalha muito com isso. Do quê? Filho de crente é crente? É. Não é crente. Não necessariamente. Não necessariamente. Tem algumas experiências ali, alguns insights, mas chega uma hora do que ou vai ou racha. Ou você vai, ou você vai. Então, tipo, eu acho que entra muito nessa questão, sabe? Tipo, chega uma hora que não dá mais pra andar na graça. Chega uma hora que você vai ter que fazer o seu, ter as suas experiências e as suas escolhas. E aí a gente olha pro panorama que a gente foi constituído, vai, o Ministério Infantil, a gente é criança, a gente é cuidado, depositado ali sementes preciosas. E no pré-teens, eu amo pré-teens, gente. Ali, tipo, é semeado tudo. Vai botando palavra. Você vai achando que, tipo, eles nem estão prestando atenção. Mas, tipo, quando você chega no teens, é a hora que, tipo assim, ou eu começo a gerar caça-poços, como Isaac, ou eu começo a caçar poços. Ou eu escolho pra onde eu vou, sabe? Então, por exemplo, eu comecei dos 10 anos, eu passei pelo pré-teens e fui pro teens, né? Hoje em dia eu olho e, mano, eu creio que Jesus tocará esses corações. Mas muitos que eu passei pelo pré-teens, hoje em dia não tá mais. Porque Sim. chega uma hora que eu vou ter que começar a gerar a minha unção. Tem uma hora que eu vou ter que olhar pra Deus e falar, Deus, eu quero começar a construir isso com o Senhor. Eu quero expandir, sabe? Eu quero crescer. Porque se você ficar... Foi natural, Carol, esse teu entendimento de cuidar dos pré-teens? Ah, então... O que acontece? Eu tô perguntando isso porque eu acho incrível essa transferência, né? É como se fosse herança, né? Porque você veio dos pré-teens, daí você tá nos teens, amanhã, daqui a pouco, você tá no Flame, só que você tá cuidando dos teens. E vai um ciclo, né? É um ciclo. O Biel também cuidando dos teens, enfim. Só que não é uma coisa que a gente vê com todo mundo, né? Tem gente que quer que quer sair dos pré-teens pra ir pros teens, pra ir pro Flame, mas só que, tipo, nem olha pra trás. Uhum. Não entendi. Eu vejo em você tem um engajamento com isso, com a geração
que tá vindo, né, depois de você. Isso foi natural? Como foi isso pra Então, você? depois que eu tive essa experiência com o evangelismo, aí, gente, eu falei, eu sou filha, né? Então, bora fazer coisa. Aí eu comecei a fazer um monte de coisa, aí dentro do Teams eu entrei em 4 ministérios. Não façam isso. Trabalhem em um ministério pra você se dedicar bem. Mas enfim, eu tava ali no processo, entendeu? Envolvi em 4 ministérios, tava no Arts e não sei o quê. E aí eu tive uma visão de Deus, a qual eu vinha um mapa mundi, e aí eu via a parte do Brasil. Só que aí eu conseguia ver Guarulhos mesmo. Só que aí eu via, tipo, como se fosse... Sabe, tipo, por exemplo, fogos. Tipo, não voa e depois explode. Uhum. E era como se eu visse sair daqui várias, tipo, fumacinhas e explodindo em outros lugares. E aí eu tava engajada, eu tava assim, gente, eu vou entrar no evangelismo, e aí eu entro na assistência, e é isso, é nisso que Deus me quer e tudo mais. E aí, quando eu tive essa visão, eu entendi, eu posso sair pra fora, mas eu posso também trazer essa visão que eu tive, esse despertar, esse conhecer do coração de Deus para dentro da minha casa, para dentro da geração, para dentro das pessoas da minha família. Sim. Tipo, eles podem ser despertados para viver isso. E aí veio, tipo, essa paixão mesmo por gerações. Entender que, tipo assim, muitas vezes a gente olha, né, tipo, o teens, vai, bando de adolescente, 13, 18 anos, estão lá. Bando de adolescente. Mas, na verdade, é muito mais, sabe? Ali, quando você semeia, quando você ora pelo teens, pelas gerações, sabe? São futuros profetas, futuros missionários, futuras pessoas de influência no governo, na área da educação, Sim. famílias construídas ali, sabe? E quando você começa a, de fato, sonhar o sonho de Deus, tipo... Isso se torna algo extraordinário. E é o que eu falo, tipo, pré-teens é onde é uma construção, é semeado. No teens, porque às vezes a gente olha, tipo... Ah, tá, o filho passa pelo Ministério Infantil, depois ele vai no pré-teens pra aprender, né? Tem que saber os livros da Bíblia. E aí depois, assim, no teens ele só tem que sobreviver ao flame, entendeu? Porque tem que chegar no flame, casar com alguém de Deus, porque ele vai ficar na igreja. Que ele casou, ele vai ficar na igreja que ele casou. Mas, na verdade, a gente não entende o macro de Deus, como ele sonha com gerações, como ele é apaixonado por construir algo através das gerações. Por exemplo, quando ele é apaixonado por ver, o Cauê, tipo assim, semeando, construindo para que um dia a gente possa ir em lugares mais altos, sabe? E aí, quando a gente tem essa visão, a gente entende, não. No pré-teens, eles são preparados para no teens eles já começarem a serem agentes de transformações, Glória a Deus. Exatamente. Glória a Deus. desafiados a expandir. Porque, de fato, no teens é o que o Gabriel sempre fala, e é muito louco. No teens é processo atrás de processo, é tipo assim... Deus estica, é expansão. Você vai Exatamente. crescendo ali, é a identidade que está sendo formada, né? Dos 13 aos 17, aos 18, é a identidade que está sendo formada. Então, no teens, qual é a ideia? Recebi as sementes no pré-teens. No teens, eu começo a florescer. Porque quando eu chegar no flame, eu tenho que ser a chama da igreja. Eu tenho que ser aquele que vai lá, toca fogo em todo lugar, entendeu? Onde é que tava essa menina, mano? Onde que tá essa menina? Você tava escondida onde? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Fala pra pregar de domingo. O papo tá muito bom. Deus tá falando muito com a Top gente aqui através de demais. vocês, viu? É, O Cauê falou um negócio muito legal que fez eu meditar aqui. Ele falou assim, quando o vinde a mim, ele não custa nada, né? Tá tudo acessível pra gente se achegar ao Senhor, pra gente ser discipulado. Mas o id, ele custa uma renúncia. Custa. Qual foi a renúncia de vocês? pode custar tudo. Quantos anos você tá, Carol? Eu tô com 18. Eu fiz sexta. Fez isso? Parabéns! Caramba. Qual foi a sua renúncia, Biel? Minha renúncia, a Carol tava falando, tava lembrando de um monte de coisa. Ela falou sobre processo, falou sobre as pessoas que caminharam com a gente hoje, infelizmente não estão. E comecei a lembrar também das coisas que, tipo, eu tive que passar na época que eu tinha, acho que os meus 10 anos, por aí. Porque eu cheguei aqui no Bola de Guarulhos, eu tinha 7 anos de idade. Então, tipo assim, saí pra quem não me conhece, eu vim da sede. Então, tipo, foi um processo de mudança, de toda uma questão de logística toda diferente pra mim. E aí, quando eu cheguei aqui, criar novas amizades, um contexto diferente, nova casa, nova igreja, adaptação e tudo mais. E aí, eu tive que ter uma escolha, mesmo muito novo. Eu comecei a caminhar de uma forma diferente, comecei a buscar coisas diferentes. E aí, quando eu
tava já para sair dos teens, do infantil, na verdade, com os 10 anos, aí foi quando, tipo, Deus deu um start pra gente, porque eu fiz parte da primeira leva do pré-teens. Então, como eu falava sempre para eles nos teens, tem processo, o propósito e o destino, porque no processo é onde você enxerga o propósito e no propósito você vai enxergar o seu destino. E aí, eu passei por essa fase e a minha principal renúncia foi, tipo assim, largar, tipo, todos os meus achismos, tudo aquilo que, tipo, eu achava que era meu. Então, tipo assim, eu quero viver realmente o que Deus tem pra mim. Não ficar vivendo uma forma, tipo, vou buscar correr atrás do vento, atrás das coisas que, tipo, não fazem sentido. Então, eu tive várias experiências com Deus ao longo da minha vida e uma das mais marcantes foi em 2015, na Conferência Profética. O Rony Chaves pregou, ele pregou sobre o profeta Maduro, não sei se vocês lembram. Lembro. Foi num culto de sexta-noite, foi marcante pra mim. E aí a Aníbal Soares ministrando, daqui a pouco ele parou o culto, ele falou assim que Deus estava liberando uma unção nova sobre a maturidade do profeta. E eu já com aquele flashback de, tipo, ter recebido várias palavras anteriores, eu falei, agora é a hora da minha renúncia, porque eu tive que entregar algo pra, tipo, poder viver o novo de Deus. Porque se a gente não larga o velho, a gente não vive o novo. Então eu tive que largar, falar assim, Deus, eu quero viver totalmente pra você. E aí eu recebi o toque do Espírito Santo lá, foi uma coisa muito louca que aconteceu comigo, e a partir desse ano, quando virou 2016, eu tive várias experiências diferentes. E aí passou um ano, 2016, assim, tipo, parecia que eu não escutava nada, tipo, a voz de Deus e tal, e foi bem nessa fase quando eu cheguei nos teens. E aí eu comecei a entender o processo, porque a Carol tava falando aqui de todos os processos que a gente passa. Então, tipo assim, se a gente for olhar o infantil, a gente aprende quem é Jesus. No pré-teens, a gente tem a base para poder subir para os teens e, tipo, já com uma base consolidada. Tipo assim, agora é a hora de eu avançar. Agora é aquele sentimento que o Cauê tá falando. Agora eu preciso expandir. Porque quando você chega no Flame, e você tem um entendimento, tipo assim, qual que é o significado de você ser Flame? É você entender e discernir aquilo que você carrega. Então, tipo assim, toda a sua bagagem que você construiu, você chega no Flame e agora você fala, eu preciso transbordar, preciso entregar. E aí foi essa renúncia que eu tive que fazer, de me esforçar para entender o que Deus tinha para mim. Porque eu não queria, tipo assim, eu já tive várias experiências de amigos me oferecerem droga na escola, de pessoas da minha família, tipo, me oferecer bebida, tipo, vamos sair, tipo, ficar com umas meninas, tal, não sei o quê. E eu sempre, tipo, tive um posicionamento, porque é a questão que a Carol tava falando, identidade. Você não abrir mão, a renúncia que eu tava aqui tentando achar uma palavra para poder falar. Você a renúncia se preservou. que eu tive é não abrir mão da minha identidade de filho. Porque quando você abre abre mão da sua identidade de filho, você fica vulnerável para as coisas que vêm para o mundo. Porque você fala assim, é igual, meus pais, eles são cristãos. Só que eu sei que, tipo assim, através do meu testemunho foi onde eles se firmaram mais ainda, tipo, em Jesus. Que legal. E tipo, depois, num breve aí, eu conto meu testemunho pra vocês, tipo, completo. Mas, tipo, eu olho pra trás e eu falo assim, valeu a pena, tipo, permanecer. Valeu a pena, tipo, todos esses anos. Tipo, hoje eu tô com 20 anos, mas valeu a pena. Sou muito novo ainda, tenho muita coisa pra viver com Deus, mas valeu a pena até aqui. Se minha vida acabasse hoje, eu olharia pra trás e falava assim, Jesus, valeu a pena, tipo, todos os frutos que, tipo, o Senhor me permitiu colher, as sementes que o Senhor entregou na minha mão pra mim poder lançar, porque você não negociar a sua santidade, a sua identidade de Deus é a melhor coisa de filho de Deus, é a melhor coisa que existe. Porque, pra mim, eu falo assim, eu orgulho ver a Carol, ver a Rafa, tipo, seguindo o mesmo caminho. Porque a gente olhou pra outros que vieram atrás da gente e falou assim, a gente quer fazer igual. Mas a gente recebeu uma palavra que, tipo, Jesus liberou pros discípulos, que vocês iam fazer coisas maiores do que eu fiz. Então, tipo assim, eu olhar pro Samuca na época e pra Isa, quando eu subi pros teens, Tomou posse, eu né? falava assim, eu quero fazer o que eles fazem. Eu quero, tipo, andar na segunda milha. E eu tive a oportunidade de andar da mesma forma que a Carol viu eu e outros jovens fazendo também, pra que hoje a gente olhar pra eles e falar, caramba, tipo, eles seguiram as mesmas coisas que a gente. E aí, como você falou agora no final do culto, tipo, minhas filhas dependem de vocês. Então, tipo assim, já recebi palavra profética nesse sentido, eu sei da responsabilidade que é. Tipo, você receber uma palavra, tipo assim, você vai ser pastor das minhas netas, você vai ser pastor dos meus filhos, e você ficar com aquilo, tipo, e aí, agora, o que eu vou fazer? Que responsa, né? E aí quando você tem identidade de filho, você começa a entender que as suas renúncias te levam, tipo, é como se você fosse um estilingue, tipo, é 2 passos pra trás pra você caminhar 4 pra frente. Muito Isso legal. aí. É, A maturidade de vocês é incrível, cara. Pelo que vocês, assim, né? Aquilo que vocês estão falando com uma forma muito clara é um sonho que vocês estão vivendo. Vocês precisam entender. Não sei se vocês têm dimensão do valor que é isso. Porque
cara, eu me converti num cenário totalmente adverso a isso aí, com 19 anos, depois de ter experimentado várias coisas enfim, que o mundo oferece, que eu sei que me fizeram muito mal. E por falta de paternidade, um rompimento de aliança dos meus pais, então tanta coisa que eu não tinha a mínima noção até que eu encontrei a pérola de grande valor, né? Sim. E isso mudou demais. E aí, mas só que eu digo assim, vocês carregam já e têm entendimento de muitas coisas. Isso que a gente está falando aqui agora, que vocês estão falando que vocês foram... Nós estamos, aí entra na parte da palavra que eu falei de ir até o Jordão. Que o Jordão é um lugar de fundamento. Exatamente. E é isso que eu vejo, assim, do que vocês estão externando, do testemunho de vocês. É fundamento, é base. Vocês têm noção do que é o Jordão, do que é o batismo. Vocês têm noção do que é a travessia do Jordão ali, né? Que eu mencionei de Josué, que sai da parte ali de... Não, eles já não eram mais escravos, mas eles estavam no deserto ainda com uma mentalidade de escravo, Sim. indo para a Terra Prometida, e ele levanta aquelas 12 pedras ali que simbolizam as 12 tribos, os 12 discípulos, enfim, e mais um ponto que é o batismo de Jesus no Jordão. Então, o Jordão, quando o filho dos profetas fala, vamos até o Jordão buscar a viga, buscar a estrutura, é buscar o fundamento que é Cristo, e vocês possuem isso. Agora, assim, a Bíblia também fala que, né, quem é muito dado, muito é cobrado. Exatamente. Vocês têm dimensão da responsabilidade de vocês, porque, cara, eu tô assustado, assim, com o testemunho de vocês, no bom sentido, né? Sim. De tipo, meu, vocês são uma granada aí pra detonar o inferno. Glória a Deus. Mas isso vai depender de vocês também, da escolha, do posicionamento, do que vocês vão ver daqui pra frente. Sim, tem tudo a ver com o que a Carol falou, porque, tipo assim, quando a gente leva em consideração da identidade, né? Igual o Cauê falou agora, quem muito é dado, muito é cobrado. Então, quem tem identidade de filho, quem entende, assim, de uma forma clara, sabe que a partir daquele momento você tem que assumir a responsabilidade. Então, tipo assim, Deus vai te colocando à prova pra você, tipo, meu, é agora. Tipo, igual a Carol falou, agora vai o racha, então quero ver até onde você vai. Mas você ainda é bem privilegiado, e é isso que eu até ia te perguntar, se isso de alguma forma, que você é muito privilegiado, mas muitas vezes também vem uma pressão, uma cobrança. Sim. Porque você tem um lar saudável, seus pais são profetas, seus pais são líderes, eles são homem e mulher de Deus, né, com fruto, tudo mais. Então você é muito afortunado, como a Bíblia diz, né, bem-aventurado. Você é um cara bem-aventurado, porque você tem um lar saudável. O pastor Marcinho conta aqui, né, que ele também teve essa experiência de ter pais casados, saudáveis, crentes e que vivem realmente aquilo que pregam, tal. Isso é uma riqueza que a gente não tem como medir. Mas isso em algum momento também te tensionou e virou uma pressão, do tipo assim, aquela pressão para performar porque teu pai é presbítero, porque isso e aquilo, em algum momento isso te abalou e te confundiu? Sim, a pressão, eu falo assim que, tipo, eu tive que aprender a lidar com a pressão, mesmo dentro e mesmo fora da igreja, porque a gente passa por várias coisas, tipo, mesmo fora e mesmo dentro, e coisas que a gente passa dentro, a gente não imaginava e pensava que ia passar fora. Tipo, não sei se deu pra entender. Então, tipo assim, coisas que a gente imagina que vai viver fora da igreja, a gente acaba vivendo dentro da igreja. Então, você começa a ter um certo, tipo, amadurecimento. Você começa, tipo, a enxergar o caminho das pedras. E sem contar que, tipo assim, o que a gente estava conversando aqui, que eu estava recapitulando e lembrando, sobre você querer buscar não o Deus dos seus pais, mas você buscar o Deus que você serve. Tipo, você querer uma experiência viva. Então, tipo assim, eu acho que todos os meus momentos de pressão que eu tive, tipo assim, lógico, de você ficar ali, não sei se eu vou, se eu não vou, de você falar, eu sei que eu tô sendo visto, tipo, que eu tô sendo tanto pelos meus pais, tanto por quem conhece os meus pais, porque eu carrego, tipo, a identidade da minha família. Então, tipo assim, é aquilo. Se você tá próximo do seu pai, tipo assim, você começa a carregar aquilo que as características que ele tem. Normal. Então, levando para um contexto tipo espiritual, quanto mais perto de Deus você tá, mais as características dele você tem. Então, você começa a se tornar parecido, você começa a falar das coisas que ele fala, você começa a sentir o que ele sente. Então, a conexão é aquela. Então, levando na questão da pressão, tipo assim, eu sofri bastante pressão, tanto dentro e tanto fora da igreja. Só que se eu fosse para tipo assim, dar alguma dica, falar aquele caminho das pedras ali para você falar, tipo, você deixar Deus ser Deus na sua vida.
Porque se você colocar sua mão ali no que Deus quer fazer, porque às vezes Deus faz você passar, Deus permite. Então, tipo assim, nada acontece por acaso. Tipo, tudo que acontece com a gente, tipo, Deus permite. Então, eu creio muito que tudo que eu passei em relação à pressão, em relação tanto externo quanto internamente dentro da igreja, eu acho que serviu de aprendizado para mim. Disso que você está falando, Biel, desculpa te interromper, mas só para pegar um gancho desse ponto, você falou assim, tudo que eu passei serviu para alguma coisa, né? Teve um momento na palavra que o Cauê falou um negócio muito importante. Ele falou assim, ó, só pode curar quem já foi curado. Exatamente. Só pode levantar alguém quem já foi levantado por Jesus em algum momento também. Sim, entra na questão da, não querendo te cortar, mas entra na questão da gente mostrar nossas feridas. Tipo, não ter vergonha do que a gente já passou. Então, tipo assim, eu falo que hoje as minhas cicatrizes, glória a Deus, servem de cura para outras pessoas, porque às vezes eu já tive experiência de ir para uma viagem com uma galera que é da igreja, mas, tipo, não tá muito ali envolvida. E aí, numa conversa, tipo, informal, a pessoa vira pra mim e fala assim, caramba, eu não conhecia você, tipo, eu não sabia que você era desse jeito. Contando o meu testemunho, contando as histórias que eu já tive, os momentos que eu tive que passar. E, tipo assim, ter a oportunidade de falar pra essa geração atrás de mim, tipo assim, foi, assim, incrível. Tipo, o que eu vivi nos teens foi até o que eu preguei na minha despedida, quando eu saí, eu falei assim, eu saio com sensação de dever cumprido. Porque, tipo assim, eu combati o bom combate aqui, terminei a carreira, guardei a fé. Já é veterano. Então, tipo assim, não, nos teens, porque, tipo assim, eu falei pra eles porque é bom eles chegarem com esse sentimento também de ir pros teens, porque, tipo, às vezes você fica com aquele sentimento, será que o que eu fiz, tipo, valeu a pena? Será que ficou faltando alguma coisa? Mas quando você sai, tipo, meu, não ficou faltando nada, e agora, tipo, lancei a semente pra que a próxima geração possa, tipo, continuar dando sequência, é a melhor coisa que existe, tipo, você fica até mais leve. Eu acho que isso linka muito, eu queria falar um pouco, o Cauê falou, vocês entendem a responsabilidade, né? Sim. Eu acho que entra muito naquela questão. Eu tenho até fundo de tela de celular minha, com essa frase, para lembrar na hora da prova, que é justo que muito custe o que muito vale. Sim. Quando a gente prova do lugar do santo dos santos, da glória de Deus, do encontro dele, é justo que muito custe o que muito vale. Então, acaba indo custando, mas você vai vendo frutificar. Tipo, ontem eu saí de um momento lá da sala profética que teve. Gente, foi sensacional. E aí eu subi e eu não conseguia parar de chorar, porque eu falei, custou, tipo, cada renúncia durante os 4 anos pra ver o que a gente provou ontem, sabe? E sobre essa questão, quando custou, quando tive esse entendimento de conversão, quando eu tinha 11 anos, eu tava numa aula no Pré-Teens e era com o Marlon. Vocês conhecem o Marlon? Marlon Batera? O Bisnaga. Bisnaguinha. Bisnaguinha. E assim, o Marlon tinha a mesma palavra, um mesmo exemplo. Ele nunca preparava a palavra, ele só ensinava a gente a fazer funk, era bem legal. A história da Bomboniere. Exato. E aí, tipo assim, e foi com a mesma palavra, com o mesmo exemplo de todo culto que, tipo, ele começou a falar sobre pecado e o exemplo que ele dava era, tipo assim, imagina, tipo, tem um cara te sequestrando e aí o seu pai vem e ele tá ali pra te resgatar disso e aí ele lança $1 milhão ali pra te resgatar, porque o que importa é a sua vida. Só que aí o cara, ele joga você, mas ele também vai atirar em você. E aí é como se seu pai se jogasse na frente. Esse é o amor de Jesus por você. E aí ele começou a falar sobre pecado e tudo mais, e eu já tinha escutado essa aula mais de 10 vezes. Mas eu não sei se... Mas era boa, tá bom, Marlon? Era muito boa, tá certo? O Marlon, ele tem uma característica, ele conta 10 vezes a mesma história, só que em cada uma das 10 é uma coisa diferente que dá pra você tirar. Sempre dá. Ele continua pregando? Ah, não, hoje não, em dia... hoje ele não dá mais aula pra falar gente. pra ele fazer as aulas com o Cauê. Ele faz de novas lá. mensagens. Muito bom. E aí, tipo, nesse dia, o Espírito Santo me constrangeu. E eu falei, eu não quero mais viver o que eu tenho vivido. E eu fui no banheiro do infantil. E, tipo, eu me ajoelhei e não tava na hora de fazer um apelo, né? Eu falei, mas agora que Jesus tá me tocando. Eu falei, eu vou pedir pra ir no banheiro. 11 anos. Na idade do Pré-Teens. Eu fui no banheiro e ali eu falei, Senhor, eu entrego a minha vida a você. Reconheço o Senhor como o meu único Senhor Salvador. Uau. Tô disposta a te servir, sabe? No banheiro? No banheiro do infantil. Não esperou o apelo? Não Pra deu. que apelo? Já tava chorando. Aí eu fui... Como diz o Judá, já tava tochada e charolada. Exatamente. E aí eu entreguei a minha vida e depois disso eu comecei a sacrificar minhas culturas
práticas como bebida ou meninos e tudo mais, e comecei a sacrificar isso. Mas uma das minhas maiores renúncias, eu não costumo assim falar, porque assim, né? Tem aquela música da Luma, que a Luma fala assim, né? Não, mesmo, deixa quem quiser falar, não importa o que vão dizer, custe o preço que custar, eu quebraria o vaso outra vez. E tipo assim, eu tive uma experiência muito louca no meu relacionamento com meu pai. Meu pai não foi cristão, ele nasceu em berço cristão. A minha avó e meu avô, ele pregava na congregação. Uhum. Mas ele não quis seguir mesmo. Teve várias experiências, tipo, várias mesmo. Só que não quis seguir. E, enfim, e aí aconteceu que o meu pai não era cristão. Só que eu sempre amei muito meu pai. Eu sempre fui muito grudada, assim, com meu pai. Então, tipo, ele errava, dava as mancadas dele, mas era o meu pai, sabe? E só que aí acabou que, com o tempo, foi se tornando uma dependência emocional que eu tinha no meu pai, sabe? Então, se o meu pai tava mal, eu ficava mal. Se o meu pai tava doente, eu ficava pior ainda. Como o meu pai ficava, o que o meu pai me falava, o que o meu pai fazia, a atitude dele ditava como ia ser a minha vida. Só que quando você conhece Jesus, quem dita o que vai ser é Jesus. Então, aquele que ama mais seu pai e sua mãe do que a mim, não é digno de me seguir, sabe? E aí, quando eu tive esse start do evangelismo... tudo junto, gente. Quando eu tive esse start do evangelismo, eu entendi o chamado para servir as gerações. Foi quando, tipo, Deus olhou pra mim e falou assim, não dá mais, né? Não dá mais pra, tipo, tá nessa dependência. Porque, gente, o meu pai, ele tinha muito problema de saúde, né? Só que, tipo, eu não orava, Deus, cura meu pai. Eu orava, Deus, cura meu pai, que eu vou fazer isso e isso pra você. E não sei o quê. E a louca, Deus, se você tirar o meu pai, eu não te sigo mais. Nesse extremo. Era, tipo, pesado mesmo. E ditava tudo que eu vivia. E aí foi quando Deus falou assim, meu pai tava ruim. E aí Deus falou assim, entrega. Entrega pra mim. Tipo, se você quer viver, se você quer me seguir, você vai ter que entregar, sabe? E aí eu falei, como é que entrega a vida do pai, tipo, na mão de Deus? Tipo, como é que entrega? E aí foi quando eu falei, Jesus, eu te entrego a vida do meu pai. E custe ele ter que ir embora, mesmo eu amando muito ele. Amém, eu entrego, sabe? E aí eu entreguei, só que aí o meu pai ficou 1 ano sem ir pro hospital. Tipo, benzaço. Gente, milagre de Deus. Olha só. Cada 1 mês ele tá no hospital. E aí, o que aconteceu? Ele ficou esse 1 ano, e aí os 2 rins dele pararam. O coração do meu pai já funcionava 23% há 4 anos. Os médicos davam 6 meses, mas não caía. Tô falando, gente, Deus tinha obra. Milagre atrás de milagre. Deus tinha obra. E aí, tipo, parou os 2 rins, e eu tava no time, já tava servido, já tava ali na batalha. E aí, o que aconteceu? Ele ficou nos 2 rins, ele foi pro médico. E não tinha mais jeito, a hemodiálise ele não podia fazer porque o coração dele estava fraco, então não tinha mais o que fazer. E aí eu lembro, eu tinha um amigo, e aí, do Teams também, que era do Teams na época. Ele virou e ligou pra mim, ele, não perde a sua fé, não perde a sua fé, Deus vai fazer, não perde a fé, não se desespera, não fica triste e tudo mais, porque ele sabia que eu tinha outros quadros de dependência emocional do meu pai. Aí eu olhei pra tudo e eu falei, Deus, mas como é que eu não tô desesperada? Como eu ficava antes, tipo, se Deus, né, fizer, o que eu vou fazer? Sim. E aí foi quando eu vi que, de fato, eu tinha quebrado esse vaso, sabe? E mesmo assim, meu pai ainda ficou vivo durante 1 ano. Gente, Deus é bom. Sem fazer tratamento nenhum. Nada. Foi o tempo para você se fortalecer, para você reconhecer. Foi o tempo. Reconhecer a paternidade de Deus foi quando eu fui levado a um lugar mais profundo na paternidade de Deus. Deus segurou ele para você amadurecer. Exato, amadurecer. Você não lamentar. Exato. Né? Entregar, me fortalecer, ver se eu tava forjada, sabe? Aquele cuidado de pai mesmo. E meu pai faleceu em novembro do ano passado. E, tipo, é o que eu compartilho com a galera. Tipo, a galera olhar pra mim e falar, mas você tá aqui? Porque na outra semana tá no Bosque Marcochins. Mas é o que eu falo, ele é um pai que ele supre por completo. Então, custa muito? Custa, pode até custar. Custa entregar. O ID, ele custa. Mas é o que o Marcinho já pregou. Deus respalda a chamada. E Deus é um pai que cuida. Então, ele sabe que ele custa, mas ele também supre. Na mesma medida, sabe? Foi quando eu vi a paternidade de Deus em todo sentido. Gente, eu falo financeiramente. Tipo assim, eu vejo
a paternidade de Deus de uma forma extraordinária. Eu falo nas áreas das minhas emoções, sabe? Ainda depois do falecer do meu pai, eu ainda fui levada em outros processos de ser curada, de viver o que a gente fala, né? Metanoia, né? A gente acha que a metanoia é só a sua visão para o mundo, para sua escola, ideologia, quebrar isso. Mas uma metanoia ela é muito mais profunda. Quando Jesus ele entra, ele transforma todas as áreas. Então, eu de fato vivi uma metanoia na área das minhas emoções, sabe? De tipo Jesus transformar a forma que eu olhava para ela, uma metanoia na minha área como eu olhava para a paternidade de Deus, sabe? Então, hoje eu posso dizer que tipo assim, me custou entregar aquilo para viver o que Deus tinha para mim, mas gente, Que coisa boa, hein? ele supre tudo e ele fez infinitamente mais do que eu poderia ver, sabe? Que incrível. Meu Deus. Ué, pra mim tá bom, velho. Eu só tô recebendo. Pra mim tá bom aqui. Essa menina é assustadora, mano. Não, e sabe o que é o mais louco disso tudo? É que, tipo assim, a gente, Meu igual o Cauê Deus. falou, ao mesmo tempo, muitas pessoas já me falaram isso, que eu sou privilegiado e tudo, mas eu nunca levei isso em consideração, porque eu falei assim, eu tô sujeito a erros. É. Então, tipo assim, sempre o que a Carol também falou no começo, você se colocar no lugar de filho, na condição de filho. Porque quando a gente recebe tudo isso aqui, a gente começa a entender a nossa responsabilidade, entender aonde a gente tem que ir e, ao mesmo tempo, ter o cuidado de, tipo assim, não posso negociar os meus princípios. Não posso negociar toda a bagagem que, tipo, Deus me deu. Porque diversas situações a gente é tentado pra chegar nesse tempo de, tipo assim, meu, e aí, agora? O que você vai fazer? Tipo, às vezes o inimigo vem pra bater na porta e falar, ah, é isso mesmo que você tá vivendo? Tipo, é isso mesmo que você quer? Então, aí a gente não negociar os nossos princípios é a coisa mais importante que existe, tipo, e levar isso pra nossa geração também. Top. Que história, hein? Caramba, eu tô em choque. Muito Cauê. legal. Cauê, indo agora já pra reta final da mensagem, tem uma... Acho que você fechou ali com aquela questão do... Quando o profeta pergunta onde caiu o ferro. A gente já chegou nessa parte, né, que eles foram lá para o Jordão para buscar As vigas. né, para aumentar as estruturas, os alicerces, aquela coisa toda. E daí o discípulo foi com o machado emprestado. Para quem não sabe o que é machado, eu lembro dos desenhos que tinha que o cara ia mexer, ia dar uma machadada assim, daí o ferro descia no bastão do machado e machucava o cara. Se você não sabe o que é machado, depois a gente vai tentar colocar aí como que era o machado antigamente. Era um pedaço de madeira, né? E com a ponta, o machado travado na ponta para você conseguir cortar as coisas, né? Geralmente você cortar uma árvore, uma madeira, alguma coisa desse tipo. E daí ele perdeu essa parte, né? Essa parte caiu na água e daí ele ficou preocupado, porque ele falou, meu, essa ferramenta nem é minha. Ah, meu senhor, era emprestado. Era emprestado. E aí chegou uma parte muito legal da mensagem. Eu queria que você destrinchasse um pouco essa parte que eu acho que foi muito... Eu acho que foi a chave da pregação, né? Porque é a pergunta que o profeta faz para ele, que é onde estava ali a chave, né? Que às vezes você fez um paralelo muito legal com a nossa vida. Top. Ele vai lá e ele tá com o machado emprestado, e aí eu até mencionei, né? Tipo, será que ele foi negligente? Ele estava edificando com uma ferramenta que não era dele? Pode ser. Mas, por outro lado, as ferramentas que Deus dá para nós, né? As que são espirituais, elas são emprestadas. Porque a gente não é dono da unção, nem dos dons e nem daquilo que ele provê para que a gente possa fazer a obra. E aí ele tá lá e, cara, e aquilo ele fica desesperado, porque era emprestado e porque tinha valor. E até fiz esse paralelo também. O machado naquela época era um negócio caro, não é uma ferramenta simples. E aí ele fica ali desesperado, e aí veio o profético e fala, onde foi que caiu? Né? E eu fiz esse paralelo do Apocalipse também, que o Senhor fala, lembre-se de onde você caiu, né? Onde que você deixou lá seu primeiro amor. Então ali naquele momento você tem que ir diante do profético, não dá para você enganar, né? Você até pincelou isso aqui. Não dá para você ficar enrolando. É onde caiu, mano. Você tem que ir lá e reconhecer, e é aqui. Exatamente. É aqui que caiu, e muitos machados, sei lá, aquilo que você carrega, aquilo que é importante, e no decorrer da nossa vida a gente acaba perdendo algumas coisas que afundam, mas basta a gente se voltar ali
para aquilo que é o profético reconhecer onde caiu e errou. E aí o profeta fala, me fala onde que caiu. Aí ele fala onde é, aí o profeta joga uma madeira, um pau, que vem da mesma raiz da palavra madeiro, que é a mesma palavra da cruz. Então quando você se arrepende e você se volta para a cruz, então você consegue ali ter redenção. E Sim. aquilo que tinha sido perdido pode flutuar de novo e pode voltar para suas mãos, mas você precisa passar por esse processo. Isso é muito louco, porque o profético estar junto era muito importante. A completude dessa história toda, né? Sim. Então, eles foram lá edificar, eles estavam juntos, o profético estava junto, ainda que tenha um erro ou que tenha um percalço no meio ali da obra, que isso pode acontecer. Como eu falei, né? A vida com Jesus e com o profético, ela não é só vitória, ela não é fácil, ela não é retilínea, né? Ela tem altos e baixos. Eu fiz esse paralelo também com Pedro, Sim. que no momento ali também do ápice do ministério dele se sentiu afundando também e teve que ir ali o Senhor e tomar ele pela mão. Então, cara... A produção achou o machado aí, viu? Vai colocar no Ah, ar é? aí o exemplo de um machado. Eu Esse amei machado- essa parte. Eu Esse virei... machado que eles acharam tá muito bonitinho. Ele era mais rústico, mas dá pra ter uma ideia, uma noção Dá pra de ter, né? como era. Eu achei muito louca essa parte. Eu até falei pra ler. Eu falei, nunca achei que Deus ia ministrar através do galho, meus amigos. Até o galho na Bíblia vira pregação, entendeu? Das Sim. mãos certas, vira pregação. Porque É. eu achei muito louca essa questão do madeiro, né? É muito aquela questão de, tipo, filho, você já esteve naquele lugar onde o coração de Deus estava ligado ao seu. E, tipo, tem uma mulher americana que ela escreve uns livros muito top. Eu não lembro o nome dela, porque, enfim, eu sou ruim com o nome. Enfim. Mas ela tem um livro sobre a mesa. E eu amo falar de mesa. Porque eu Ah, amo. minha esposa que fala É desse sobre a livro aí. experiência da mesa? Isso! É, A sua mãe famosão. tem ele. Não, eu não sei se é a Joyce Meyer ou se é a David Titus. David Titus. Acho que é a David Titus. É. A sua mãe tem ele. A Rafa me falou que a sua Sim. mãe tem ele. Mas e aí ela tá falando, e aí ela vai falando sobre a mesa do tabernáculo. A gente já teve um congresso sobre tabernáculo. que Falamos foi bastante muito sobre louco. isso aqui também. Isso, mas é aquela questão, né? Tem o pão na mesa, tem o vinho que representa o sangue. Aonde está a mesa? Ali a redenção, também a vida, sabe? É. Exatamente. Muito louco isso. Mas você perguntou, eu respondi o que você tinha perguntado, não? Que eu Sim, falei. você perguntou, porque essa pra mim foi uma parte muito legal, né? O profeta perguntou, onde caiu? Daí você fez um paralelo assim. Onde foi que você errou? Onde foi que você vacilou? Onde foi que você perdeu a sua bênção, que você deixou ela lá? Vamos voltar lá. E daí, quando o profeta joga a madeira na água e o ferro flutua, tipo, meu, é sobrenatural, porque como é que um negócio que tinha que afundar volta para a superfície? Então, assim, Flutuando. é Deus agindo no sobrenatural. Quando você reconhece ali, por mais... Imagina uma situação assim uma situação que seja bem difícil, né? De alguém que caiu por um pecado ou por um vacilo. Tem gente que desiste. Se vocês Sim. pensarem, tem gente que desiste, fala assim, meu, esse meu pecado foi muito grande. Uhum. Eu pequei forte. Mas para Jesus, pecado é pecado. Exatamente. Não existe Eu lembro quando eu era criança na igreja, tinha uma música, um corinho que a gente cantava pecado, pecadinho, pecadão. Isso não. Mas não existe. É Não pecado, existe. de qualquer jeito. E o poder de Deus, o sobrenatural de Deus, ele vai resgatar o que foi perdido. Sim. E a gente tem umas crenças limitantes, né? E alguns mitos. Eu trouxe isso até, né? Da parte de Judas. O que Judas fez não tem perdão. Porque o Judas não se arrependeu. Então a gente fala muito de Judas, né? Tipo assim, que vacilão, mano. 30 moedas, ele viu o que Jesus estava fazendo Sim. e tal, não sei o quê. Mas, cara, ele se arrependeu. Ele foi lá, ele viu depois, porque existem várias teorias sobre isso, mas uma delas é que ele tinha a expectativa que Jesus ia fazer algo. Por isso que ele era meio que revolucionário. Então ele quis forçar a barra para Jesus ir lá, mano. Ele vai ter que dar um jeito aí em Roma e tal, ele vai ter que fazer alguma coisa. E se ele tá fazendo todas essas paradas, esses milagres e tudo, Ele vai dar um jeito. ele vai dar um jeito, entendeu? Então, enfim, a forma como ele quis forçar, pode ser uma vertente. O fato é que ele se arrepende, mano, que é o que você tá falando. Não tem pecadinho ou pecadão. Ele vai lá, ele fica desesperado, só que ele corre pra religião, ele não corre pra cruz. O pessoal faz Sim. muito o paralelo de Judas e Pedro, né? O Sim. pessoal faz o paralelo de o remorso que Judas sentiu e que o matou. E Pedro não. Pedro se arrependeu e que fez ele
ele conseguia reconciliação com Deus, né? Sim. Com Jesus naquele momento. É que isso é polêmico, porque bem polêmico, né? porque Meio teológico, né? porque tipo assim, quem que garante que foi remorso? Tá, ou consequência do que ele viveu. Eu concordo, mas ele não ele se arrepende e ele corre para a religião, que é o que eu falei, Sim. qual que foi o start dele? Eu vou devolver. Eu vou lá devolver as moedas e vou tentar refazer aquilo que eu fiz de errado. E aí quando ele corre para os sacerdotes ali, eles colocam mais pressão e mais julgo nele ainda. Daí ele se suicida, né? Não tem alívio. Aí eu falei, se ele corre para a cruz e ele ouve, se ele está ali vendo Jesus crucificado e ele ouve, cara, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, ele até acessa um perdão, talvez. Sim. E a história dele talvez fosse diferente, né? Como Pedro que foi restaurado depois. Porque qual que é a diferença? Pedro também negou, abandonou, saiu da cruz, praguejou. Sim. Ele não vendeu as 30 moedas, mas é o que você está falando, não tem pecadinho, pecadão. Exatamente. A cruz, ela tem poder de te redimir. E a gente não nem precisa entrar na questão teológica, mas é a questão prática. Do tipo, que eu quero pegar esse gancho que você falou, não tem pecadinho, pecadão. Eu tô falando para quem tá assistindo, ouvindo, que talvez você carregue uma culpa tão grande, carrega um fardo tão grande, do tipo, meu machado ele já deve estar lá nas profundezas do abismo, de tão... Ninguém acha, mas é tipo não tem Titanic, como achar. né? Mano, é só você se arrepender, se lembrar de onde você caiu e voltar pro madeiro. Não tem outro segredo. Remete à cruz, né? Volta pra cruz, se arrepende, esse é o caminho que o machado vai flutuar de novo na tua mão. Exato. Sim. E quando a gente olha, a gente pode fazer um paralelo que aconteceu lá no jardim, né? Por exemplo, Adão. Tipo, em vez dele correr pra Deus e falar, vacilei, comi, e aí, o que a gente faz? Qual é o plano? Não, tipo, ele fugiu, ele se escondeu. Ele não sabia como lidar, né? A gente falou até isso Exatamente, aqui. então entra muito nessa questão, né? Mas quando você volta pro lugar certo, tipo, pai e filho pródigo. É isso. Há um lugar sempre na mesa ali. E é muito louco também, tipo, parar pra pensar na história de Judas, né? Porque por mais que... E até linka um pouco com a palavra, porque dos filhos dos profetas, né? Então, tipo, Jesus tinha os discípulos ali ao lado dele. Só que às vezes, tipo, o filho ele não entende o que o pai tá falando. Então, tipo, por mais que Judas estava ali caminhando na trincheira com Jesus, vendo o que Jesus estava fazendo, ele estava esperando algo revolucionário de Jesus. Só que ele não entendeu que não era um reino terreno que era para ser estabelecido, mas através do sacrifício de Jesus na cruz que trouxe redenção, era para ser estabelecido um reino espiritual. Exato. Então, tipo assim, talvez esse foi o pensamento que, tipo, ele não teve tempo de poder se arrepender. E esse paralelo é importante porque tem a ver do tipo assim, lá atrás, quando a gente voltou, ide, né? Eles foram buscar a direção. Judas, ele falou, ele tá viajando, Jesus tá viajando. Chegou uma hora que ele falou, não, eu vou fazer alguma coisa, mano. E é quando você mete os pés pelas mãos mesmo, você querer. E eu falei disso, você não pode construir nada grande sozinho. Não dá pra expandir sem o profético, sem a direção, sem paternidade, sem liderança. E que o caminho é esse aí, vai dar com a cara na parede, não tem jeito. E esse ponto que você falou me fez lembrar de uma palavra que o Rina pregou, acho que foi o ano passado na conferência, que ele falou que o profético não tem como andar afastado do apostólico, porque o apostólico ele tem o dom de você enviar, e o profético é aquele tipo, é o caminho. Então, tipo assim, um anda linkado com o outro. Então, se, tipo, você em algum momento achar que não tem nada a ver, então, tipo assim, vamos pensar, vamos sentar um pouquinho aqui, vamos repaginar as ideias, porque tem tudo a ver uma coisa com a outra. Porque o ID é relacionado ao apostólico e o profético, tipo, é as direções que a gente vai recebendo no meio do caminho. Então, chegou uma pergunta aqui através da nossa produção. Mano, eu nem olhei o Instagram bem aqui legal. pra ver se alguém Olha essa pergunta, Cauê. Mandaram para você essa pergunta aqui. Manda. Jesus, quando estava falando com os soldados, quando ele já estava preso, falou assim, maior é o pecado daquele que me traiu. E alguns, por meio desse texto, falam que existe pecado maior e menor. O que você tem a falar sobre essa fala de Jesus? Maior é o pecado daquele que me traiu. Qual texto que é esse aí? Alguém tem a referência do texto? Tem a referência por aí, produção? Tem um contexto, né? O que ele tá falando tem um contexto. Eu acho que quando ele fala desse que me traiu, talvez seja esse remorso, né, que a gente tá falando, né? O remorso que Judas sentiu lá e que fez ele se suicidar depois, devolver as moedas, aquela coisa. É polêmico, que nem você disse, né? Qual que é?
João 19:11. Vamos ler esse João. A gente precisa entender o contexto, mas o Marcinho até tem uma mensagem, a gente já falou disso aqui em algum episódio. Eu lembro que uma vez o Marcinho pregou uma palavra que ele disse que todos os discípulos ali, eles tinham o potencial de ter traído Jesus. E eu creio muito nisso. Eu não creio que Judas foi profetizado, foi escolhido para ser o traidor. Né? E eu acho louco quando Jesus vai começar a ceia, e é o momento ápice ali, o mais importante, ele prepara uma ceia e ele começa esse jantar falando, um de vós irá me trair. Já sabia. O texto fala assim, ó, olhando o texto anterior, disse-lhes, pois, Pilatos, não me falas a mim, não sabes tu que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Daí Jesus responde para ele, nenhum poder tereis contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Tem um contexto, cara, É polêmico, né? polêmico, é teológico, porque a gente pode isso aí, a gente pode puxar talvez em Satanás isso aí já, entendeu? Sim. Que o primeiro que se rebelou e traiu, na verdade, foi o próprio Satanás. E ele tá falando ali sobre as questões espirituais, que ele fala assim, esse poder só foi te dado porque meu pai que está no céu te deu. Porque agora, se eu fizesse assim, viria milícias de anjos agora. Você só tem essa autoridade porque foi meu pai que te deu. Exatamente. Então, tem um contexto por trás, assim. Eu não... É porque se você pega esse texto isolado e fala isso, então dá a impressão que Jesus estava feridinho com Judas. Uhum. Maior pecado foi o que... Cara, e na verdade, Judas é aquele que te aproxima do propósito. Você quer ver um exemplo? Para Pedro, uma hora ele virou e falou, mano, para trás de mim, Satanás. E Judas, no momento que traiu Jesus, sabe o que Jesus fez com ele? O beijou. Sim. Aqui vens, amigo. Foi o que Judas falou foi o que Jesus falou para Judas. Aqui vens, amigo. Porque naquele momento, Judas estava aproximando Jesus do propósito dele, que era a cruz, e não o inverso. Então, eu não vejo isso assim como na visão de que seja um pecadão. Tipo assim, o texto está falando que o pecado de Judas é maior. Dá um peso pro pecado desse fato, né? Sim. E aí, voltando na ceia, quando ele fala, um de vós irá me trair, tem uma versão que um a um, eles chegavam no Jesus e falavam, porventura serei eu, mestre. E eles ficaram entristecidos, porque eles sabiam que qualquer um deles ali tinha esse potencial. Então, eu vejo dessa forma, tá? Mas não é uma palavra... Não é uma explicação também fechada, é uma interpretação minha, sem se aprofundar tanto no texto e saber ali um pouco dos significados por Legal. trás. Top. Bom. Tem mais alguma pergunta aí? Mais? Você chegou a ver? Deixa eu ver se alguém mandou na caixinha aqui. Enquanto você vê, a gente já está caminhando para o final desse podcast. A gente já deve estar com 1h30 aí, Brunão. Fumaça. 1h20. 1h20. Passou Glória a tão Deus. rápido. A gente, O papo tá tão gostoso, passou tão rápido. Tá pra bom. gente caminhar para o fim mesmo, no último versículo, então, o machado flutua. E aí ele fala, agora vai e pega. E é bem o que acontece com a palavra profética. A palavra profética, ela faz algumas coisas saltarem para você. Sim. Mas é você que tem que se apoderar e tomar posse daquilo ali também. Eu lembrei, por exemplo, quando o Kevin veio aqui, ele foi orar por mim, ele falou sobre escrever livros, e era algo que estava guardado, e ele falou exatamente o número de mensagens que eu tenho e que eu já pensei, e a minha esposa fala o tempo todo, você tem que escrever, e ele fala na oração, algumas pessoas, nem todos vão escrever livros, mas você vai. E você já tem 3 ou 4 mensagens que você começou, parou e tal, e que Deus ia me dar revelações, enfim, não sei o quê. O que ele fez? O que essa palavra fez? Ela fez flutuar um machado ali que estava talvez embaixo da água. Sim. Agora, eu estou me auto-ministrando, né? Que é aquilo que você prega, te prega. Então, eu estou me colocando aqui na condição porque eu fui ministrado fazendo a palavra. Agora, sou eu que tenho que pegar esse machado. Exatamente. Porque a palavra já veio, já flutuou, já veio o profético, já veio o sobrenatural, já tem a provisão da palavra, da mensagem. O que você está esperando para escrever? Está na tua mão, agora você pega ou não. Sim. Então, o profético faz isso nas nossas vidas também. Vem a parte de Deus, vem o sobrenatural, mas é você que tem que agora fazer a sua parte ali e se agarrar nessa palavra. Amém. Perseguir a palavra profética. O Brunão do Morada fala isso, eu acho louco. É verdade. Persiga a palavra profética. Muito bom. Eu acho louco que vocês falaram sobre isso e linka um pouco com a palavra do Beto ontem no Teams, na parte da manhã, né?
que ele deu um exemplo de um copo com água e um copo com café. E aí ele transferiu a água para outro copo. E ele falou assim, aqui vocês veem uma mudança ou uma transformação? É uma mudança, mudou de recipiente. Sim. Aí ele fala assim, agora quando eu coloco essa água no pó do café, o que vocês veem? Vocês veem uma transformação, mas é muito mais do que uma mudança. E o que ele trouxe pra gente foi, o Espírito Santo quer vir, o Espírito Santo quer transformar a sua mente, o Espírito Santo quer fazer, mas você tem que buscar a transformação, está permitido para que ele venha e faça. Ou seja, também vem da nossa parte de tipo assim, eu abro para ser transformado. Vem da nossa parte o quê? Eu tomo posse do machado. Ou aquela música, ontem a gente tocou ela, qual é o som quando o carpinteiro bate na porta, né? Sim. E aí depois, na música fala, esse é o meu som, quando de dentro eu abro a porta. Tem um som, quando de dentro você abre a porta. Você tem que abrir a porta também para que isso se torne uma realidade, né? É muito louco, porque a vinda do Espírito Santo tem a ver com avivamento. Então, tipo assim, o contexto geral do final da palavra, que tipo assim, quando a gente precisa reconhecer onde a gente deixou o nosso machado cair, entra na questão do arrependimento, porque às vezes a gente fica clamando muito pelo avivamento, só que a própria palavra de Deus diz que o avivamento só vai vir com arrependimento genuíno. Então, a partir do momento que a gente entende, tipo, se coloca num lugar de humildade, reconhece aonde a gente errou, o ponto, aonde foi, o que foi, quando foi, Deus, ele tem esse prazer de se voltar a nós e falar, Exato. filho, agora eu vou te transformar para você se tornar um agente de transformação. Posso pegar esse gancho da Lógico. Aquelas, eu amo falar sobre avivamento, gente. Eu acho que vocês tinham que fazer uma série sobre avivamento. Você falou Eu que você acho. não falava, né? Não, antigamente. Ah, entendi. antigamente, Veio entendeu? porção dobrada nessa Betty. Não, na verdade, quem conhece a Carol sabe o que ela fala. Agora eu falo, né? Depois Fala. daquele despertar de Deus, vocês estão ainda, né? Ela chegou nos teens quietinha, e aí Sério? depois, Aí meu, depois- hoje conduz célula nos teens, Glória a fala, e eu falo, meu, Que da hora. só vai. Mas, voltando pra isso, eu tinha até pesquisado no meio da palavra, eu mostro depois. Tinha pesquisado, né? Porque quando a gente olha essa questão, né, de avivamento, a gente olha pro avivamento no país de Gales, e a gente vê que quem conduziu foi o instrumento do Senhor, foi o Evan Roberts. Tá certo? É isso aí. É. E uma das questões fala que quando ele teve uma experiência com Deus, que Deus deu uma visão pra ele e tudo mais, com 13 anos, que foi quando ele conheceu a Deus, fala que a oração dele era, Deus, me dobra-me, dobra-me, Deus, dobra-me. E ele orou durante todo esse tempo, Deus, me dobra-me. E aí depois fala que quando começou essa movimentação, né, que ele foi discipular a galera para viver de fato o avivamento, começou a estrutura, ele falava que tinha pontos chaves. Um era submissão ao Espírito Santo, o outro era confissão e arrependimento dos seus pecados abertamente, e outro era tudo você fazer ter o princípio de amor. E eu acho que tinha uns outros. Mas, enfim, falar desse, que é certeza, né? Pra não dar BO depois, nos comentários. Mas aí, voltando. Eu acredito muito que, tipo, é exatamente isso. Tem um pregador que ele é da Assembleia, que ele faz parte do SDA. E uma vez ele pregou, e aí ele falou assim, vocês têm que entender que o avivamento vai vir, não só quando vocês ficarem aqui pulando, é claro, júbilo, alegria, vem do Espírito Santo. Mas não só quando vocês ficarem aqui pulando. Não. Mas quando você chegar no seu quarto, dobrar os seus joelhos, se voltar e se arrepender. E aí ele falou, né? O avivamento, ele vem de uma cultura de arrependimento. E a gente olha para isso, e a gente olha pro livro de Oséias, por exemplo. Muito louco, que aí, tipo assim, lá em Oséias fala, né? Vocês se apartaram de mim, estão distantes pro povo de Israel, né? Vocês estão longe de mim e tudo mais, mas eu virei, eu trarei vocês como minha noiva, e vocês me chamarão de novo, de amado e tudo mais. E eu acho isso muito louco, porque é exatamente isso. O avivamento, ele vem através de uma cultura de arrependimento, despertar dos santos e entender isso. Depois, o avivamento, ele gera a grande colheita, porque, tipo, me arrependi, me despertei, peguei um machado. É isso Igual aí. machado. Peguei um machado. Tô ali, já tô posicionado. Eu despertei
despertei os santos. Depois vem a grande colheita, eu começo a fazer, eu começo a ir e pregar, começo a fluir no profético, que é o machado que Deus me levantou. Começo a fluir nas escritas do livro e publicar. Pessoas automaticamente começam a ser alcançadas. E depois, isso gera uma transformação social. Por exemplo, no país de Gales, tipo, falam que era tão grande, alcançou tantas pessoas que, tipo, em 6 meses, 8... Eu não vou ser específica para não dar B.O. 500 mil de pessoas, 500 mil foi alcançada Olha que legal. pelo evangelho. E aí fala que, tipo assim, os estádios não tinha mais jogo. Os bares fecharam, Era o só cinema também concentração. não. Por quê? Porque proibiram de Todo ter mundo jogo. tava na igreja. A resposta era, não tá tendo jogo porque não tem ninguém pra assistir. Tá todo mundo lá na igreja. E fala que, tipo assim, as igrejas do lado, tipo, tinha gente com o ouvido na parede pra poder escutar a pregação, porque não cabia mais lá dentro. Sim. Então, é exatamente isso. Por exemplo, você olha pra Coreia, a Coreia, ela viveu um grande avivamento. E antes a Coreia é muito, muito, muito pobre mesmo. Hoje em dia a gente olha uma potência Próspera. Mundial. muito próspera. E você olha, eles são muito prósperos. E isso foi fruto de um avivamento que ocorreu lá, que gerou uma reforma social dentro daquele país cultural. Hoje em dia, você olha, eles são muito conservadores. Você pode ver isso nos doramas, por exemplo. Sim. São muito conservadores. Sim. E vem disso, só que aí eles perderam uma geração por conta de discipulado, né? Mas, e aí, quando a gente olha, por exemplo, o avivamento na Rua Azusa, isso também gerou. Aí teve um movimentar do Espírito Santo nos Estados Unidos, numa faculdade chamada... Você vai lembrar o nome da faculdade? Não é All Street. Asburn. Asburn, é verdade. E aí, tipo assim, uma galera fala, né? Foi, sim, um movimentar de Deus lá. Foi o Espírito Santo tocando naquele lugar, tudo mais. Foi um despertar dos santos que estavam ali. Eles viveram algo assim há anos atrás, quando uma pessoa começou a ter um culto de testemunho. Eu amo testemunho por conta disso, gente. Culto de testemunho é muito Edifica, né? bom. Exato. Edifica Uma vez a a França igreja, né? fez um Thanksgiving de testemunho no Teams. Cada um contava o seu testemunho. Ai, foi incrível. Mas aí fala que aí ele... Teve uma vez que ela fez uma rodada num sítio que a gente foi, Foi. que era pra pessoa contar um testemunho e já indicar o louvor daquele momento. Você lembra? Foi no retiro, eu lembro. No retiro que a gente fez no sítio uma vez. Retiro, eu lembro. Daí a Contava pessoa o seu contava um testemunho e testemunho colocava o louvor. e já contava o louvor. Daí Colocava o a galera já começava a entrar. Exato. Nossa, foi muito legal. E, tipo, fala que em 1000 e bolinhas, quando eles fizeram isso, tipo assim, o culto durou mais de 3 dias. Só que aí depois eles pararam, não sustentaram isso. Mas quando teve esse grande despertar, a galera falou assim, meu Deus, agora nós vai. Porque teve o despertar dos santos, Sim. e aí a partir disso começou a ter a grande colheita, que a galera tava indo, tava se convertendo, teve curas, manifestação do Espírito Santo. Era de fato o Espírito Santo ali. Só que o que acontece? A cidade lá excedeu o número de pessoas, de visitantes. E aí, tipo assim, a prefeitura falou, vocês vão ter que pôr limite no que vocês estão fazendo. E aí foi quando não causou uma transformação social. Quando começaram a impor alguns limites. Exato. Sim. Aí foi quando não causou uma transformação social. Porque o que aconteceu no país de Gales moveu a cultura daquele país Entendi. e o comportamento ali, sabe? Então eu acho que é exatamente isso. Tipo, a gente fala muito sobre avivamento e tudo mais, e eu creio que, tipo, foi derramadas palavras para a geração Z, que entra na geração do teens, que, tipo, assim, a gente olha, tipo, a gente tem esse entendimento. Essa é a meta. Sim. Trabalhando no teens, a gente tem um entendimento que não estamos só servindo mais uma geração, mas nós estamos servindo a geração dos filhos dos profetas, que foi prometido É isso. o grande avivamento. Então, a construção é essa, Que sabe? legal. E quais são os próximos passos do Ministério dos Teens aqui de Guarulhos? Teens O ano que vem vai ter de novo o Teens vai ter de Experience? novo, gente. O Já tem plano, tema? ó. Já tem tema ou não? Não, o tema ainda não. Agora a gente tá se preparando mais pro Acampa. Ah, é? Vai E ter a o gente vai acampo ter agora em novembro, Novembro, né? dia Verdade. 17, 18, Ainda tem 19. vaga? O pessoal ainda consegue se Gente, inscrever? tem vaga, se inscreve, ó. Tá 330, dá pra parcelar em 2 vezes. Mas, meus amigos, o São negócio... quantos dias? São 4 Vai dias? 3 São dias. 3 dias com refeição alimentação. completa. Gente, tudo completo. Vai Ou ser seja, muito bom, né? tá no preço e vai... E aqui em gente, Guarulhos vai ser mesmo é incrível. pertinho, né? Não tem... É, no Cabo Sul, gente, aqui do bem lado. legal. E tipo assim, Carol, não tenho carona pra ir.
Gente, chama a gente, que a gente tá disponível, entendeu? Carol, não tenho dinheiro Uma baita pra fazer. oportunidade, né? Gente, chama a gente em recursos financeiros. A gente vai orar, sim, em cima de recursos financeiros romper, gente. Porque dinheiro é o de menos pra Deus. Mas, assim, vamos fazer rifa. Que legal. Bora gerar isso, porque a conferência, a gente crê que, ó, foi louca, foi extraordinário, mas a gente crê que o acampa, ó, Foi só o gente, começo, né? pensa, então, foi só o então começo. vocês vão ter o acampamento agora, o acampamento em novembro. Sim. O ano que vem, então, vai ter de novo o Teens Experience. Vai ser uma Isso. agenda anual, né? Exatamente, vai ser uma agenda anual. que E a gente vocês vai se ter. reúnem de 15 em 15 dias, de domingo. Então, como é que funciona? A gente funciona assim. No final, geralmente no mês, a gente tem o quê? 4 finais de semana. Tá. Um é o culto, o outro é a célula. Um é o culto, outro é a A célula. célula é de Isso. quando? A célula é de sábado, às 4 horas. Então, uma semana é culto de domingo à noite, Isso. aqui no anexo 1. Exato, simultâneo E ao daí, na balada. semana seguinte, é uma célula de sábado à Isso. tarde. Aí a gente faz algumas programações diferentes, às vezes sai pra algum lugar. Mas aí a gente tem o nosso Instagram, que é Teens A gente vai Teens colocar o Guarulhos, arroba, né? pode falar. Coloca Teens Guarulhos? Teens Guarulhos, BDM, alguma coisa assim. A gente vai colocar na descrição Exato, do vídeo, coloca tá? aí. E, tipo assim, a gente tem caminhado sobre qual visão? Construir uma cultura. A gente crê que você ser teens, fazer parte da família do teens, não é somente você estar aqui num culto de domingo ou numa célula de sábado. A gente crê que É um você ser lifestyle, né? teens é muito além. Você é teens quando você está inserido dentro Você prega da lá? escola. No Teams? Já preguei. Já pregou? Uhum. Que da hora, Foi né? 3 horas de palavra. Oh. 12h30. Top demais, Carol. Mas Muito é bom. isso. Demais. Aí a gente crê que, tipo assim, ser teens é muito além de estar ali no culto. Você é teens quando você tá na Isso aí. escola, você é teens quando você tá na sua casa. Ou seja, a gente quer gerar isso, o despertar da nossa geração para entender que a gente é agente de transformação para levar o reino de Deus. E aí a gente tem caminhado em construir essa cultura mesmo, Amém. sabe? Então, por exemplo, o Metanoia traz esse grande despertar. Eu preciso de uma transformação de Deus. Eu preciso mudar meus padrões, a forma de que eu olho, eu pensar. faço. Porque, por exemplo, a gente olha Paulo, ele escreveu Romanos, a carta de Romanos, né? Ai, gente, eu falo demais. Pode- Mas, entre uma coisa e eu vou na outra, perdão. Tá todo mundo curtindo, fica tranquila. Você é um fenômeno, Carol. Meu Deus. Mas aí, quando a gente olha, a gente vê que Paulo, quando ele estava a caminho de Damasco, e isso daí, ó, foi meu pai, ele me deu essa passagem, quando a gente estava procurando um nome para a conferência, ele subiu, orou e me deu essa passagem. Meu pai, que eu falo assim, meu padrasto. Tá. E aí ele me deu essa passagem, e depois disso, já faz 1 mês, 2 meses que eu leio ela todo dia, porque é muito louca. Mas quando Paulo, ele estava a caminho de Damasco, lá na Bíblia, pelo menos na minha versão fala, ele estava perseguindo os que estavam no caminho. E ele foi pedir a carta para o sacerdote para poder aprisionar esses que estavam no caminho. E aí fala que quando ele estava a caminho de Damasco, atrás daqueles que estavam no outro caminho, eu creio que o caminho de Damasco se torna espiritual, tá linkado com o outro. Lugar de Fala que- transformação. Exato, quando ele estava indo, fala que então ele teve uma visão e ele caiu de joelho, os soldados também. Os soldados viram uma grande luz, ele viu e ele falou quem era e Jesus se revela ali para ele. Fala que depois ele ficou 3 dias cegos e aí foi quando veio o cara lá usado por Deus e aí Deus dá a direção para esse cara, ó, vai atrás lá de Paulo, que ele tá cego lá e teve um encontro comigo, vai lá e ora pra ele, seja cheio do Espírito Santo e volta a enxergar. E o cara fala, mano, não, ele não fala mano. Tudo bem, na Hoje- sua, hoje em na dia- sua versão. Hoje, É, hoje em minha dia ele versão- falaria, vai. Uma vez eu falei assim, aí Jesus falou assim, mano, vocês não sei o que. Aí o menino falou assim, não, Jesus nunca falaria, mano. Eu falei, você entendeu, né? Eu acho que falaria, mas tudo bem. Pra Acho que entender. falaria também. E aí, tipo assim, e aí ele vira e fala assim, mano, esse cara tava perseguindo a gente agorinha, agora você quer que eu vá lá e ore pelo cara pra ele voltar a enxergar? Como assim, que bagulho louco? E aí, tipo, Jesus, que entra numa outra seara, dá outro tempo de conversa, que Jesus olha e fala, não, quero usar ele pra minha glória, pra que ele pregue o meu evangelho e tudo mais. Só que aí fala que esse cara, ele vai lá, e ele vai orar por Paulo. E aí ele fala, eu tô vindo aqui pra orar pra que você seja cheio do Espírito Santo e você volte a enxergar. E aí fala que, tipo assim, quando ele orou, era como se vendas caíssem dos olhos de Paulo. E aí fala que ele foi cheio do Espírito Santo. E depois daquele dia, Paulo fez o que fez, galera. Então, tipo assim, qual que é...
Qual que é a questão? Panorama bíblico. Tá aí que veio metanoia. Aí que vem um metanoia, entende? A partir da revelação, você tá no caminho, você tem a revelação. A partir daquela revelação, você se põe à disposição para ser cheio do Espírito, transformado, e a partir disso você começa a ser um agente de transformação e fazer. Então a nossa ideia é essa. Uma palhinha pra quem não veio Só É. se você não. no Teens Experience. Essa Eu é a que não ideia, vou né? poder estar lá, já fui ministrado. E pro ano que vem, eu acho que vocês deviam colocar algo relacionado ao avivamento. Eu acho. Eu gosto, vamos gente. vamos Vamos para ver as Eu as amo cenas cenas dos isso daí. próximos capítulos. Eu acho que eu achei, Mas essa é a eu ideia. acho que eu achei Despertar a agora. pastora da Lorena. Acho que é você. Isso, deixa o microfone. Eu recebo. Recebe aí, Amém. então. Viu? Isso aí. Revivals in the air. Alô, louco, falante, ama contar a história igual você. Achei a pastora da minha filha. Glória a Deus. eu Cauê, recebo. e as nossas histórias, como ficam aí, as cenas dos próximos Cara, o capítulos? próximo capítulo, ele é bem legal. Eu até tinha falado com o Marcinho, Você já vai dar um spoiler já ou não? que não dava pra emendar as duas. Fala sobre uma guerra da Síria, uma invasão da Síria. Então, assim, olha que louco. Olha o cenário profético que a gente está vivendo. Nós estamos nesses dias prestes a ter um ataque do norte em Israel, na guerra que está acontecendo. Sim. E é exatamente a passagem que é a próxima, Sim, é a próxima passagem aí, que é um rei da Síria, tá? O pessoal da Síria querendo invadir Israel. Então, é muito profético. Vai ficar na mão do papai aí, do paizão. Vamos ver o que ele vai trazer, mas são cenas do próximo Não capítulo. percam, domingo que vem É isso aí. o alimento vai ser top de Que novo. mesa especial. Quero Muito bom, agradecer gente. vocês todos pela Muito participação. Foi muito bom, muito Glória a boa Deus. troca. Muito especial esse episódio, viu? Esse Muito anexo, obrigado. ele serve para isso, meu anexo 2, é essa troca. Hoje vocês contribuíram demais, a gente recebeu de vocês, a gente teve essa troca e esse é o reino. Amém. Muito obrigado mesmo. Que Deus continue É isso aí. capacitando vocês, viu? Amém. Glória a Em nome de Deus. Jesus. Que vocês estejam na cobertura dessa igreja, que a gente seja capaz de, nós aqui como liderança, os nossos pastores sejam capazes e abençoados por Deus Amém. para munir vocês de ferramentas e de dons e de talentos, de ensinamento, de proteção, para que vocês consigam romper do jeito que vocês têm feito. Amém. E que vocês consigam multiplicar Amém, isso amém. que vocês Jesus. estão vivendo. Amém. Glória Amém. a Deus. Amém. É isso aí. Biel, muito obrigado. Obrigadão. Foi Tamo top, junto. viu? Carolzinha, Obrigada. Deus abençoe. Top. Gente. Top. Esse foi mais um super episódio do Anexo 2 Podcast. Então, nosso recado é: multiplique essa palavra, distribua, dê o seu like, comente, compartilhe esse Se link. inscreva, Se você tem filhos, ativa o se você- sininho. se você conhece pessoas, adolescentes, jovens, multiplique essa palavra É que eu isso tenho aí. certeza que vai edificar muita gente. Amém? Amém. Gente, obrigado. É isso. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Valeu, galera. Valeu. Oi.